Mais um, né? Mais um episódio hoje. Mais um episódio do Pense Aí, esse podcast que a gente está aqui levantando debates, discussões, temas, para que a gente pense daqui e vocês possam, obviamente, pensar daí, né? Sempre fomentando o senso crítico, abrir a cabeça, abrir o pensamento. Qualquer Nada de cabeça coisa, fechada. nada. Tudo que envolva isso. Você já leu esse livro? Olha, eu li por osmose. Porque eu já li 500 vezes. Você leu 500 vezes, porque eu já fui à discussão desse livro, que eu acho que já posso até fazer comentário sobre ele, porque eu já participei de muita coisa desse livro. Para você que não está nos vendo, só nos ouvindo, eu estou falando de Todo Mundo Tem Mãe Catarina, Sim, da escritora capixaba Carla Guerçon. Agora eu falei certo. Carla Guerçon. E aí, a gente teve um prazer enorme de trazê-la para o nosso podcast nesse episódio aí. Super disponível, né? A pessoa, além de ser apaixonada por ler, inteligentíssima, extremamente disponível enquanto autora, né? Quer dizer, a gente é impressionado assim, com a relação dela, né? Que ela tem com seus leitores, com as pessoas que têm interesse no livro dela, Exato. né? Muito e legal. Veio muito bem acompanhada de uma poetisa. Fala poetisa hoje em dia ou é poeta? Ainda. Não, não poetisa. Sei. Mas eu sou velho, então falo poetisa. Vamos pedir para Renata esclarecer pra gente aí, que eu acho que essa dúvida ficou. Uma super escritora e dizedora de versos, né? A Renata Ettinger. Que vem aí também nos contar um pouco sobre esse universo, né, literário, né, feminino principalmente, né? Em Salvador, né? Porque ela é filha da Bahia, de Itabuna, mas vive em Salvador. E essa resistência, né, de ser poeta, né, e fora do eixo, né? As duas, na verdade, fora do eixo, Rio e São Paulo. Uma capixaba e outra baiana, né? Quer dizer, já se lançando aí, botando suas palavras nos livros aí. Exatamente. E divulgando, né? E você, de novo, no meu Só de Mulher, né? Não tem problema. Vai ter um episódio que é só homem também. Vamos falar do seu sindicato hoje, com certeza. Eu não sou um homem afetivo, então eu não tenho necessidade de ficar de moda. Eu gosto de misturar. Não é homem afetivo. Não. Esse negócio de que, lá só tem homem. Não, eu gosto de misturar. Porque esse negócio de só tem homem é muito chato, né? Pô, só tem homem, ninguém tem paciência pra isso. Eu sou homem, hétero, mas não tenho paciência pra perto do meu sindicato, não. Então, ótimo, porque hoje temos duas mulheres escritoras, né? E a gente vai conversar com elas sobre literatura, sobre o Clube do Livro, sobre ser mulher e escritora, que é uma coisa engraçada, como se não fosse possível, né? Ou como se fosse algo tão diferente. E vamos, inclusive, falar por que os homens não estão lendo livros de mulheres, né, gente? Não gostam de saber temas que são importantes, né, para o universo de modo geral. Porque não existe só o universo masculino e feminino. É importante entender de tudo, né? De falar de tudo. E também falar um pouco de sexualidade, né? Que envolve, né, o filme de educação sexual. Vai falar de sexo? Vai falar de sexo, mas da educação sexual, da importância da educação sexual, né? Na personagem principal, na Catarina. Então, o quanto é importante, né, se falar de sexo na adolescência, se falar de sexo em casa, nas escolas. Né? Então, assim, o livro não aborda isso diretamente, mas certamente mostra a importância, né, e quanto fez falta, talvez, a dificuldade que Catarina teve para viver. Então a gente vai abordar também sempre esse tema. Catarina é só uma ponta, Viu que eu já falo do livro como se tivesse lido, né? Com a cara de pau, a cara nem arde, né? Com a cara de pau de quem leu o livro, né? Não li, não foi por mal. É porque, assim, vocês falam tanto no livro já que eu já virei um especialista. O livro é maravilhoso. Era no BIA, era no encontro. A autora é maravilhosa, sim, esse podcast é maravilhoso. Então, assim, vamos falar de tudo isso e muito mais. Sim. Porque esse episódio tá gostoso. Tá gostoso mesmo. E as duas extremamente disponíveis para falar. Vou ficar muito feliz nesse papo de hoje, certamente. Então vamos lá. Todo mundo tem mãe Catarina? Todo mundo tem mãe Catarina. Todo mundo tem mãe. Né? Todo mundo tem. Vamos falar sobre isso, maternidade, tudo. Fiquem aí e escutem esse episódio que tá babado. Temos o prazer de conversar com Carla Guerçon, autora que usa a literatura, né, como canal para explorar, né, e dar voz a questões fundamentais da vida feminina, e com livros, né, que já estão bastante conhecidos, como O Som do Tapa, Fogo de Palha e Todo Mundo Tem Mãe Catarina, que tratam de temas como violência, maternidade, identidade e sexualidade. A gente não vai falar apenas disso, né, a gente vai falar também sobre questões do coletivo de escreventes, que a gente teve um prazer enorme de conhecer e está aí acompanhando. Esse é o trabalho para incentivar outras mulheres a escrever.
Muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Prazer estar aqui. E temos também a Renata Ettinger, falei certo? Falou. Ettinger, que é poeta. Eu adorei quando você se autotitulou como dizedora de versos. Achei assim maravilhoso. Publicitária, tá aqui do lado, né, errado da força, né? E também é arte-terapeuta, publicou inúmeros livros, entre o mais recente, o Habitadores, pela editora Patois, em 2023. Né? A Mesma Vida é Outra, O Grito, Silêncios Ecoando Minha Voz, 8 polegadas. Esse, inclusive, foi junto, né, com outros mais 3 poetas. Eu, em verso, em 2002. E também tem poemas em revistas, algumas antologias. É criadora também de um podcast, tem esse ambiente aqui para ela, é de boa, né? O podcast Trago Poemas e do projeto Áudio Poemas Quarentena com Poema, de 2020. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado, né? Obrigada a vocês pelo convite. A gente tem muito o que falar hoje, a gente vai explorar sobre temas que eu acho que tem a ver com o universo de vocês da literatura, mas a gente também quer falar sobre outras questões que atravessam de alguma maneira, né, esse tema. E eu queria começar falando com você, Carla, contar um pouco como é que chegou para você esse ofício escritora, né? Que desafios você acabou enfrentando durante sua jornada até você decidir, não, eu quero publicar meu primeiro livro, é isso que eu quero fazer. Conta um pouco aí pra gente. Tá bom. Bom, eu sou formada em Direito, então, a princípio, essa era a minha profissão, né? A minha única profissão. Mas eu sempre tive um desejo de escrever. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu já respondi algumas vezes. Eu fiz uma investigação e descobri um diário, quando eu, com 13 anos, escrevi, eu decidi que eu quero ser da vida, eu quero ser escritora. Mas, assim, até a gente vai conversar, acho que um pouco sobre isso, não é uma profissão que, no Brasil, assim, se leve pra frente, né? É normal, e depois eu fui ver em algumas escritoras a mesma narrativa, você querer ser escritora e acabar sendo levada a fazer alguma outra coisa, porque, na verdade, ninguém nunca me disse assim, não seja escritora. A vida foi me levando para outro lugar, e na época eu era muito boa aluna, sempre li muito, fui muito CDF, né? E aí eu, claramente de humanas, né? Então acabei indo pro direito, que era a escolha mais óbvia, eu acho. E fui feliz no direito, gosto do que eu faço, assim, mas não me realiza, né? Eu tinha essa pendência, essa questão, e sempre falei, eu quero escrever um livro, eu vou publicar um livro, sempre era uma coisa dita. Mas eu tinha, e ainda tenho um pouco, muito de medo, assim, do quê? Do julgamento, do que eu iria escrever nesse livro, o que as pessoas achariam, de me expor demais, né? E eu acho que todo mundo tem um pouco desse medo, mas eu vejo ainda mais as mulheres, talvez pela socialização, né? E eu tinha esse medo, então eu falava que eu ia escrever um livro com 60 anos. Porque eu pensei assim, com 60 anos, eu já não vou me importar com a opinião alheia. Eu ia usar uma expressão que eu não vou expressar, eu vou ligar né? Eu falei, eu não vou me importar com a opinião alheia. Então era um plano, tava tudo certo. Mas aí veio a pandemia, e eu acho que a pandemia, não sei se eu envelheci 25 anos, ou se eu achei que ia morrer, assim, a coisa... 60 antes. Exatamente. Então eu liguei o tal do botão nessa época e falei, quer saber? Quem se importa, né, com o que as pessoas pensam e tal? E resolvi colocar meus escritos para jogo, comecei a publicar no sentido de deixar público, né? Sim. Então comecei a colocar no Instagram, mandar para revista, mandar para as pessoas, eu vi uma recepção boa, fui me enchendo de coragem, o coletivo me ajudou muito com relação a isso, porque eu vi outras pessoas no mesmo caminho, e mandei meu original para uma editora. Foi aprovado, o livro teve uma repercussão boa e eu viciei daí pra frente. O negócio é quando vicia, né? Aliás, o lado bom é quando vicia. vicia. Ela vicia também, porque escreve muito bem. Assim. Tem que continuar viciada, né? E você, Renata? Você escreve poesia desde os 12 anos, é isso? Me conte um pouquinho disso aí. Então, eu comecei a escrever por causa da aula de redação na escola. Tipo assim, a aula de poesia. Então, ensina aquela coisa básica de, tipo assim... rimar amor com dor, aquela coisa assim, de rimas simples, né? Não gosto do termo rimas pobres, mas assim, rimas simples, assim, de verbos, aqui, rimar, amar, cantar, sonhar, pular, a gente vai por aí. E aí eu escrevi um primeiro poema depois da primeira explicação da professora, me lembro do nome dela, que eu tenho uma gratidão enorme. Tia Celinha, assim que eu chamava. Todo mundo teve uma tia Celinha na vida, né? Será que é a Será mesmo? Tá tudo bem, tia Celinha. E aí ela ficou muito encantada pelo poema e saiu levando o poema para as outras salas para mostrar, olha, era isso que eu estava
ensinando, era isso que eu queria. Esposa de desde E aí eu fiquei apavorada, mas também maravilhosa. Fiz, olha, funcionou. E aí, na aula de redação, tinha outro exercício pra fazer, e aí eu fui fazendo outro poema. Aí tinha outra coisa, eu fazia outro poema. E tava dando certo. Adorei. E aí eu fui continuando a escrever. E aquilo, eu tinha muita dificuldade de falar, eu sempre fui muito tímida. E aí era um lugar que eu conseguia dizer as coisas. Eu conseguia dizer ali. E aí ninguém precisava ler. Só o que ia pra aula de redação, mas assim, o que era da aula de redação era uma coisa muito específica. Então assim, minhas coisas ficavam guardadinhas ali nos poemas e tava tudo certo. E assim, eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu tinha pedido pra minha mãe um book de modelo. Só que minha mãe, obviamente, não me deu esse book. E aí, eu já tava na faculdade e continuava escrevendo. Até que um belo dia eu cheguei pra minha mãe com um calhamaço de poemas, assim. Eu fiz, mãe, olha, fique tranquila, eu não quero mais um book. Ela, minha filha, que bom. Eu fiz, agora eu quero um livro. E foi, assim, uma coisa um pouco assustadora, tanto pra ela quanto pra mim, porque a gente nunca tinha feito isso. Eu escolhi os poemas, ela leu também. E ela foi, não sei quemzinho já publicou, vamos falar com não sei quem. E ela foi me ajudando nisso, foi ela que financiou o livro. E aí meus pais fizeram uma super festa lá em Itabuna, que eu sou de Itabuna. E no Centro de Cultura eu vendi um monte de livros, acho que eu vendi 150 livros. Patrocínio funcionou real, né? Foi mãe trocínio, foi os dois. Não foi só de um, não. Vou deixar claro aqui. Deixar claro, mãe trocínio. E assim, só que na véspera, isso que Carla falou, eu tava identificando, assim, que a gente tem um medo muito grande de se expor, só que eu não tinha essa ficha ainda, eu não tinha caído a ficha. Só que quando chegou na véspera do lançamento, a mesa lá de casa tinha inúmeros pacotes de livro. E assim, na época também eu não tinha experiência, eu mandei fazer 1000 livros. Minha mãe falou, a diferença é tipo R$200, faz 1000. Você tem até hoje. Tem livro para a próxima geração, eu acho. E aí eu comecei a entrar muito em pânico. Eu não quero mais. Ah, que ótimo. Comecei a chorar, eu entrei no modo pânico. Eu fiz, as pessoas vão ler, as pessoas vão me conhecer, vão saber o que passa dentro de mim. Tipo assim, não quero mais que isso saia. Ixi. Mas já era tarde. Eu entrei um pouco em parafuso depois, assim, eu ainda lancei ele num evento que teve na faculdade, numa semana de ciência, sei lá, uma coisa assim. Consegui um horário, lancei na faculdade e tal. E fiquei muito apavorada, assim. E comecei a esconder que escrevia. Continuava escrevendo, mas bem apavoradinha, assim. Bem assim, meu Deus, as pessoas vão descobrir. Mas assim, eu também não conhecia ninguém da literatura. Nunca conhecia quem já tivesse publicado um livro e tal. Cheguei a fazer, tipo, eu publiquei com 20 anos. Com 22, eu acho que eu fiz um lançamento em coletivo, assim, uma antologia que eu participei. E assim, foi uma experiência estranha, porque só tinha gente mais velha. Entendi. Não tinha ninguém da minha idade. Eu falei, gente, eu sou um ET. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Acho que todo mundo publicando pensava isso. Vou publicar nos 60, que aí não tem erro. Já liguei o botão e tá tudo certo. E eu olhava e falava, gente, eu tô muito errada nesse mundo. Tipo assim, eu não tinha muito lugar. E eu demorei muito pra me intitular poeta, assim. Foi bem difícil o processo. Quer dizer, todo mundo com 15 anos pede uma festa, né? Pensando, ela pediu um livro. Um livro. Realmente, já mostra aí pra que ela veio. Posso criar uma festa, né? Hã? A Joana podia mudar de ideia, né? A filha, a mais nova, que é uma filha, dizendo que ele dança e valsa. Tinha um negócio festa ou viagem? Pensando pra ser um livro. Um book. Não se usa mais o book? Não usa mais o book. Bom, perfeito. Muito bom. E aí, você falou que demorou muito tempo de se intitular poeta, que para assinar, era isso? E primeiro para dizer que eu escrevia poesia, porque eu não dizia. Assim, eu tive alguns relacionamentos também que o pessoal que olhava e falava assim, para com isso, que besteira. E aí eu fui guardando também, fui entulhando aqui tudo dentro da garganta. E eu passei quase 20 anos sem publicar. Do primeiro livro, que foi em 2002, o segundo... que foi um livro solo, foi 2020. Muito tempo. E muito assim, tempo. Foi no meio da pandemia, eu já tava eu já dizia poesia nessa época, tem todo um processo, até eu começar a dizer poesia, até eu começar a dizer os meus poemas. E 2020, no meio da pandemia, eu tive esse insight, assim, do livro, que é Gritos, Silêncios Ecoando em Minha Voz. Que foi, eu acho que para despejar tudo que tava entalado, assim. Pandemia, então, foi bom pra vocês duas, né? Foi. E bom pra gente também. Bom não, né? Mas
É isso. Nesse sentido, né? Porque muita gente também aprendeu, né? Você colocou para fora, né? Em arte, em várias coisas, né? Tem muita gente Acho que se que descobriu sim. fazendo muita coisa também, né? Exatamente. Bom, vocês duas são de cidades, né, distintas, mas de cidades que não são, talvez fora um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Carla capixaba, né, de Vitória. Isso. Você, Renata, é de Itabuna, né, que você falou, Isso. mas mora em Salvador. Assim, fora desse eixo, né, que a gente tem um eixo muito forte, Rio-São Paulo, é importante, mesmo Salvador sendo capital, Vitória sendo a capital, mas sai um pouco desse eixo, né? E como é que essas vivências de vocês, né, durante esses períodos lá, assim, influenciaram, né? Na literatura, no que vocês fazem, até mesmo nos livros que você já... Isso influenciou de alguma maneira o local, né, onde vocês foram criados, essas realidades locais lá, influenciou de alguma forma para você, Carla, primeiro? Uhum. Sim, eu acho assim que existe, primeiro, com relação a ser fora do eixo, né? Eu acho que nesse ponto a coincidência da pandemia pode não ser tão coincidência. Porque com a pandemia, muita coisa que só era presencial passou a ser online. É verdade. Então isso foi um fenômeno, né? Ah. E no meu caso, por exemplo, eu tive acesso a cursos, oficinas, tenho certeza que é o caso de Exatamente. Renata também, que a gente não teria se não fosse a pandemia. Verdade. Porque eram coisas Verdade. que só aconteciam no Rio e em São Paulo, especialmente São Paulo, né? Encontros Sim. e tudo isso. Então, por exemplo, eu pude fazer oficina com a Aline Bey, eu fiz oficina com o André Delfego, fiz oficina com várias pessoas que eu não teria acesso. E conheci pessoas também, essa rede de escrituras que a gente fez, né? A rede, eu tenho vários grupos de amigos, escritores que eu fiz durante as oficinas, Sim. pessoas do Brasil inteiro. Então, eu acho que nesse ponto, teve por um momento uma igualdade de condições, vamos dizer, né? Verdade. E hoje, por exemplo, que a gente já vê uma volta do presencial, eu já sinto essa desigualdade. Já tá assim, um afastamento, Já né? sinto, não consigo ir nas coisas, como eu tava te contando aquele dia. Tem hora que a pessoa me convida assim, você pode estar numa mesa quinta-feira? Eu não posso estar numa mesa quinta-feira, eu não moro aí, Sim. né? Eu tenho que me organizar pra ir, eu tenho que tirar folga no meu trabalho oficial, etc, criança, enfim. Então, isso aí foi um fator importante que na época não fez tanta diferença ser fora do eixo, né? Hoje eu ainda sinto, por exemplo, acesso a editoras. As editoras, a maioria são também do eixo. Então eu tenho editoras em Vitória, editora capixaba, tenho certeza que Salvador tem Sim. talvez dezenas de editoras, mas não tem, essas editoras às vezes não têm o alcance que a gente precisaria e que as editoras do eixo têm, né? Então a gente tem essa desigualdade. Sobre o local aparecer na literatura, era uma coisa que no Som do Tapa não tinha me despertado ainda pra isso, mas no Todo Mundo Tem Mãe Catarina eu quis fazer, de propósito, assim. Eu falei, eu acho que o Espírito Santo é pouco representado na literatura e eu queria fazer uma coisa local mesmo. Eu queria se passasse numa cidade do Espírito Santo, aí escolhi Cachoeiro de Itapemirim, né, que é uma cidade que eu morei um tempo, que era no interior do estado, e também comecei a me relacionar mais com os escritores locais, assim. Foi uma decisão mesmo, uma coisa que eu fiz decididamente. Falei, já que eu tô fora do eixo, então eu vou me juntar. Quem tá próximo, isso, né? Perfeito. tentar fazer uma rede, né? Perfeito. Perfeito. E você, Renata? Eu não lembro a primeira pergunta. Não, assim, você como uma cria de Itabuna, sul da Bahia, Sim. né? Assim, fora também desse eixo Rio-São Paulo, né? Como é que isso... Sei que você vive já em Salvador, né? Mas assim, você viveu um tempo lá e Sim. começou a escrever lá. Como é que isso influenciou na literatura, em você, na tua escrita, na tua inspiração? Se influenciou de alguma maneira também, né? É assim, eu acho que no começo eu não percebi muito também, porque eu consumi muita literatura de fora, assim, né? Sempre. E a poesia é muito difícil, né? Assim, a forma, né? E você acessar os livros e você conhecer os poetas é mais difícil do que um romance, um livro em prosa. É sempre mais difícil, assim. E a literatura a da minha região é muito representada, claro, por Jorge Amado. Sim. Tem muitos outros escritores famosos lá de Itabuna, Adonias Filho, que também escrevia poesia e tal. Mas eu demorei muito para despertar isso, assim, de... como eu posso representar a minha terra, assim, um episódio que me marcou muito e que está no meu último livro, que saiu pela Patois, o Habitadores, foi a enchente que rolou no final de 2021 em Itabuna. E eu achei que... Eu não sabia que eu era tão apegada à minha terra como eu sou, né? Tipo assim, eu achei que eu tinha saído de Itabuna e Itabuna também já tinha mais saído um pouco mais de mim. Mas não foi tanto assim. Eu fiquei muito mobilizada com a quantidade de água e as notícias, e você via a cidade se apagando dentro da água, assim, foi muito assustador. E eu não tinha visto essa imagem ainda, gostei dessa imagem, vou anotar.
E aí isso virou um poema não, virou 3 poemas. E aí aquilo vai crescendo, né? Eu tenho um original novo agora que tem mais poemas que falam da relação, de eu me localizando no espaço, que é o mesmo espaço, mas não é o mesmo espaço, porque eu não sou mais a mesma, a cidade também não é exatamente a mesma. Então, assim, eu começo a fazer essa relação, assim, é um livro que fala muito de memória, e aí eu começo a me perceber nesse lugar, e o que é memória, o que é lembrança, com onde eu estava, onde eu estou, né? Tem toda essa coisa, assim. É mais difícil disso aparecer no poema. Imagino, até porque é mais difícil você contextualizar, né? Dentro da poesia, da própria linguagem, né? Da poesia, você contextualizar questões como o romance proporciona, né? Exatamente. Interessante. Bom, e assim, Itabuna eu conheço bem, eu morei 2 anos em Itabuna e eu tenho um carinho muito grande pela região e realmente, assim, tem uma cultura muito legal, né? Você tem eu já morei em cidades que talvez não tem essa parte cultural tão... Podia ser melhor, né? Sempre pode ser melhor, muito né? Falta assim, algumas coisas lá, mas assim, os Ilhéus, pelo menos, tem como você falou, né? Bom, assim, a literatura a gente sempre usa também para discutir temas importantes, sociais, né? Eu gosto muito quando você tem esse envolvimento de questões que a gente pode discutir, como foi a discussão que a gente teve sobre o seu livro. E assim, eu queria saber, queria que vocês me falassem também, né? Qual a importância disso para vocês, né? O uso da literatura para esse tipo de discussão, de questões sociais, né, que são importantes. Como é que vocês usam isso? Como é que vocês acham o quanto é importante se usar? Bom, tem uma questão que me perturba, que é uma pergunta assim, não foi a pergunta que você fez, mas é uma pergunta relacionada, que é qual o papel da literatura, né? Qual o papel da literatura? E aí eu costumo dizer que eu não acho que a literatura tem uma missão ou tem um papel, tá? Assim, a princípio. Mas eu acho que a gente pode chamar de efeito colateral, de repente, né? Que é fazer a gente pensar o mundo, né? Fazer a gente repensar o mundo. E isso é um motivo pelo qual a gente quer que as narrativas sejam diversas. Sim. Porque se você pensa, e aí Chimamanda falava isso, né? O perigo de uma história única. Se você só pensa de um jeito, se você só tem uma via do que é contado, você perde muito. Sim. Então, a ideia da diversidade de narrativas é que haja exatamente um alcance maior, e eu acho que nesse ponto as questões sociais entram. Sim. Assim, então, quando você vai escrever um livro, no caso eu, né? Eu vou escrever um livro, o livro passa por tudo que eu sou. Então, quem sou eu na sociedade, né? Eu sou uma mulher de 40 anos, com 2 filhos, eu sou mãe, eu sou formada em Direito, eu sou uma mulher branca, do Espírito Santo. O livro passa por tudo isso, mas eu acho que o livro não pode se restringir à minha experiência individual. Sim, perfeito. Né? Porque senão o livro é só sobre eu, sim, assim, é só sobre a minha própria experiência. Então eu preciso de ter um olhar amplo para que o livro tenha personagens que vão além de mim. Mas é óbvio que esse livro passa pela minha visão. Então eu acho que são 2 caminhos interessantes. Você ter diversidade de autores, ou seja, pessoas que esse filtro seja diferente, porque a mesma história, se eu for contar, eu vou contar de um jeito, você vai contar de um, você vai contar de um, porque a gente tem filtros diferentes. Claro. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma diversidade de personagens, de narrativas, né, de coisas que eu tô contando, de modo que eu não fique contando em toda a história a mesma história, né, que eu possa ver. E isso você precisa ter um olhar de empatia pro mundo. Né? Você precisa ter um olhar aberto para o que está acontecendo, que não seja só dentro de você. Mas eu achei interessante essa questão que você colocou, que não tem assim, não é uma obrigação, né? Porque em filme a gente vê muito isso também, né? Quer dizer, no cinema você vê muito isso. Às vezes é uma necessidade de ter que passar uma mensagem. Uma mensagem moral. Uma mensagem, né? Às vezes é para divertir, às vezes é para... Você pode trazer, você pode trazer uma discussão, mas assim, não tem que ter essa obrigação também, ou na poesia, ou o que seja, né? Porque fica uma coisa... Fica pesado, inclusive, pro processo criativo, né? Eu acho, sinceramente, que fica ruim. Eu não gosto de ler um livro. Verdade, né? Porque acaba não trazendo verdade. Tem livro que você, no primeiro capítulo, você já saca do autor. Você fala, esse tá querendo me convencer de alguma coisa. Eu não acho que é esse o papel da literatura. Eu não quero ser convencida. Tem que levantar a bandeira, exatamente. Eu quero ser envolvida. Eu acho que a literatura tem esse poder, que é um super poder da literatura, que é de gerar essa empatia. Tinha muito isso no cinema, né? Tinha muito cinéfilo e, assim, de vez em quando, os filmes têm que ter uma obrigação de... Você falando sobre isso, me lembrou a discussão de sábado que a gente teve do Tese sobre a Domesticação, que as pessoas ficaram tentando politizar a forma como a personagem, né, a atriz, ela procurava as relações sexuais. Aí teve uma hora que eu falei, gente, vocês estão politizando uma trepada. É isso. Só curte, né? Então assim, só curte. Assim, ela... Não tem que politizar. Às vezes a gente fica viciado nessa problematização. Eu acho que assim, fica uma questão até de querer lacrar. A gente tiver uma discussão, acho que a Carla já não estava mais nessa hora.
Só para me contextualizar, né? Quer dizer, foi uma discussão que teve, né? Esse episódio foi o clube, o nosso clube, clube sim, né? O livro da Camila, um anebook que a gente discutiu, né? Todo mundo tem Mãe Catarina e depois ficou uma discussão lá que rendeu até 10 e pouco da noite no microfone, passa o microfone pra cá. E as pessoas tentando politizar a trepada. Politizar, e entrou questão do negro, questão, olha, e assim, questão de racismo, assim, aí depois outro livro, né, da Sousa lá, que é o... Também, eu esqueci o nome da autora da Argentina. Camila. Então, também, assim, foi a gente, pra Argentina, assim, ele tem uma cultura muito diferente da nossa, aí tá aí tentando contextualizar, trazer, foi muito confuso. Como é pra você isso? A poesia, tem muita gente que tem uma voz muito política e se coloca dessa forma, mas meu poema, ele é muito lírico. Até quando eu quero ser um pouquinho política, minha voz como poeta é muito lírica, assim. Mas no Habitadores tem? Tem uma pegada, assim, política. Eu dei uma entrevista recente e eu fiquei muito assustada, porque geralmente quem me chama pra falar sobre Habitadores chama pra falar das questões que estão ali. Uhum. E eu fiquei muito assustada, porque a pessoa pediu pra eu ler praticamente todos os poemas políticos que estão no livro, assim. E vários poemas, tipo assim, a pessoa lê e passa despercebido, assim, mas algumas coisas me chamam muita atenção e elas aparecem sutilmente no poema. Mas é muito menos, tipo assim, visível, eu acho. Vocês estavam falando aí de pensar o mundo, né? Da literatura tem que pensar o mundo. Tem uma frase de Hilda Hilst, fica ecoando, né? Senhoras e senhores, olhai-nos, repensamos a tarefa de pensar o mundo. E ela vai falando sobre os poetas, né? E me marca muito, assim, eu sou um pouquinho uma enciclopédiazinha de poemas, assim, a gente vai falando dos poemas, vão pipocando aqui. aí as pessoas não pegam sua livro de poesia também, não tenta associar com burnout, né, sociedade do cansaço, as pessoas não ficam tentando buscar essas coisas, não. Eu acho que, assim, ele até conversa, mas, assim, não chegou pra mim ainda esse tipo de... Comentário, né? E, assim, é um livro que foi muito pouco... Eu acho que é um livro que, apesar de que eu vendi relativamente muito pra poesia, que eu vendi, né? Mas é um livro que as pessoas não me dão feedback. As pessoas, tipo assim, se leem. Eu acho que ele traz um desconforto nele que as pessoas não me falam. E, assim, eu fico muito eu tô muito assustada ainda com a repercussão desse livro, porque, assim, eu vendo e a pessoa, gostei. E a pessoa não desenvolve a conversa. E eu fico assim, meu Deus... Será que ela gostou? Onde será que eu incomodei, né? O que será que pegou ali? Eu não sei. É muito assustador isso. Eu tô precisando me desapegar um pouco dessa questão da opinião dos outros. Eu tô aprendendo a me desapegar. Ainda me... assim, tipo assim... Né? É difícil. Tipo, 60 anos, né? Tipo, o meu já chegou, eu já peguei. Escreve, gostou. Ainda fico vem comigo. Muito preocupada. Assim, vou puxar um pouco a brasa pra minha sardinha, que é a sexualidade, né? Boa, gosto. Bom saber. Quem não gosta já ia ficar preocupado. Já ia ficar preocupado, quem não gosta. Mas, tipo assim, né, o teu livro, né, que Todo Mundo Tem Mãe Catarina, aborda, né, a questão que é muito complexa, que eu percebo que é muito complexa essa discussão. Até na minha formação, hoje eu percebo quanto foi complexo, né? Hoje eu consigo ter essa percepção que é sexualidade, religião, né, uma família conservadora, e tudo é muito complicado nisso tudo. Eu me lembro que eu fui catequizado no livro da minha avó, de 1930, um livro de catequese que ela me deu, como muito católica, filho, né, e lembrando do meu pai que dizia que não podia se masturbar, porque a Nossa Senhora estava do lado dele vendo, né, e ele passou anos da vida dele, então assim, eu sei quanto isso é complicado, não só... Tadinha de Nossa Senhora, tem que ficar assistindo. Imagina a cena pra ela, né? Como sofisca é santa, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco desse contexto, a gente entrar um pouco nesse assunto, realmente não é o tema central, mas realmente é um tema muito complexo. Como é que foi a construção dos personagens, dessa narrativa toda, né, de uma personagem jovem, né, descobrindo a sexualidade, que a gente sabe da dificuldade da educação sexual, que as famílias têm muita dificuldade de comentar, as escolas ainda se recusam muito a falar. Eu costumo brincar que eu estava comentando até com o Thay, né, que faz um estudo de consumo, né, de mercado. As gerações foram passando, né, Baby Boomer, X, blá, 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 e chegando até a Alpha agora, mas a educação sexual mudou muito pouco. Né, as gerações evoluíram em tecnologia, em várias conversas, mas quando a gente fala de educação sexual, a gente está vivendo a mesma coisa. Eu comentei contigo no encontro lá, né, quando a gente discutiu no Clube Sem Pregas na Língua, que é um clube que a gente discute livros, eu tenho um prazer, sexo, que foi o livro do João Baldo Ribeiro, né, A Casa dos Budas Ditosos.
E daqueles 7 pecados capitais, o único que a gente fala muito é a luxúria, que tem relação diretamente com a carne, com a vontade, com o apetite sexual. Eu queria saber de você, como é que é a construção disso, abordar esse tema, que é tão importante pra gente, entendeu? Olha, tem vários pontos, né? A primeira é que eu estava te contando que eu fui criada numa igreja evangélica. Sim. Então, quando eu tinha 5 anos, minha mãe se converteu, que a gente chama, né, na igreja evangélica, saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Então, a minha infância e adolescência foi participando de uma comunidade evangélica, né? E a narrativa da igreja evangélica é: não faça, se fizer, finja que não faça. Eles não dizem isso, mas isso é o que tá, é o subtexto, né, do que tá dito. Então não é conversado, eu não sei hoje como tá, né, mas na época não era conversado sobre isso. Eu imagino a gente falou, o que não mudou gospel, muito, né? Deve se conversar mais. Tinha um papo, assim, quando eu comecei, no início da adolescência, eu percebi um movimento, pelo menos na comunidade que a gente tava, que era conversar um pouco, mas era uma conversa direcionada para casados. Sim. Então a gente teve na época, um pastor que tinha uma esposa, que ela era... talvez psicóloga, não sei exatamente qual era a formação dela, mas ela tinha uma coisa assim, ela reunia as mulheres e conversava um pouco sobre isso, ele conversava com os homens, mas eram as pessoas casadas. Então, tipo assim, não era orientação a crianças, orientação. Então, a orientação aos adolescentes na época era: não faça, inclusive masturbação, como você está dizendo. Então, assim, eu tenho memórias e narrativas também de pessoas que me contam da época da igreja, que era confessionário coletivo. Que é todo mundo. Que é tipo assim, culto de confessar pecados. E a pessoa vai lá na frente e fala: pastor, eu pequei. Ontem eu bati 3. Assim, era. Gente, na frente de todo mundo. Quando eu lembro dessas coisas, sério. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu falo que eu tenho que escrever esse livro. Tem que escrever esse livro, pelo amor de Deus. Eu faço questão de ajudar. Eu tô abrindo, contando uma história engraçada que você falou agora de confessionário coletivo, que essa eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu lembro quando muita pressão da minha avó, não tinha feito primeira comunhão, porque meu pai foi da Umbanda há muitos anos, minha mãe não tinha nenhuma religião. Já pegou. E eu era católico, uma formação católica, e minha mãe fez eu fiz a primeira comunhão e a crisma juntos, né? Então eu já era mais velho, tinha 18 anos de idade. E os meninos tudo mais jovens, né? Garotada, 14 anos, 12 anos. Aí o padre fez uma fila pro pessoal que ia receber a primeira comunhão e a crisma para se confessar. Então, na minha primeira confissão. Aí todo mundo, 5 minutos, voltava: não, Pai Nosso, Maria. 2 horas contando as coisas pro padre. E voltei com uma lista para poder fazer. Eu tinha 18 anos, já imagina. No Rio de Janeiro, criado na família, não tinha pecado para qual categoria. Você querer contar, achei interessante. Você quer categoria, quer por data, cronológica, quer por gravidade, qual ordem que eu começo? Mas essa coletiva jamais. Aí você ia desistir de fazer a primeira comunhão. São sem noção que iam lá na frente, mas rolava. Certeza. Eu não sei se a pessoa ia aparecer também. Tinha um rapaz, por exemplo, que ele pegava as meninas e ele se arrependia. E aí ele chegava no grupo de oração e contava tudo que ele tinha feito com a menina. Ai, que horror! Na frente de todo mundo sabia quem era a menina. Ah, eu tô arrependido, porque ontem eu fiz isso. É só notar depois. Ponto erótico, gente. Era assim, eu botei a mão não sei aonde, a menina morrendo de vergonha. Gente, show de horrores, igreja evangélica. Isso, não? Olha, pra fazer a conta depois. Capaz. Então, assim, eu tive essa formação, né? Mas aí, o interessante é que na minha família, embora a gente estivesse nesse ambiente, a minha mãe não era natural desse ambiente. Então, lá em casa não era tão assim. Assim, era uma casa tradicional. Então, quando eu comecei a namorar com 14 anos, eu tinha que levar meu irmão, era coisas desse nível. Mas não era uma narrativa do tipo assim, não pode, não, sabe? Não tinha esse excesso de repressão que eu via, e depois eu vi em outros lares, né, das minhas amigas e tal. Então, assim, acaba que eu vi tudo isso, mas é como se eu me sentisse um pouco de fora. Eu não achei que era... Assim, eu nunca tive esse sentimento interno de que o sexo era pecado, nem nada disso, mas eu ficava um pouco incomodada com aquilo, né? Depois passou o tempo e tal, e entrei na vida sexual e casei. Mas quando eu quis escrever o texto e eu fui relembrar essa fase de Catarina, né, que seria a minha fase, de todo mundo que passou por 14, 15 anos, eu percebi que sexualidade é um assunto importante nessa época, né, faça você ou não, é um assunto que todo mundo tá conversando, é um assunto pulsante, e eu não queria deixar de fora. E aí eu trouxe, então, essa coisa da sexualidade, eu quis colocar uma primeira experiência de Catarina que não fosse também uma experiência traumática, embora eu sei que tenha muita narrativa de experiência traumática, eu quis optar por não fazer uma experiência média, até né? Até porque, né, a não foi maravilhosa. Passou por tanta coisa, então, também botasse isso eu queria ela. Que a sexualidade fosse um tema da vida, como e que a gente pudesse conversar sobre isso. Mas o que eu acho interessante é que existe uma grande hipocrisia, porque embora as crianças ou adolescentes de 14, 15 anos façam sexo, eles não podem ler sobre sexo, né? É verdade. Então, quando eu fui fazer uma leitura crítica, um dos retornos que eu tive foi a pessoa me perguntou, falou, você quer tirar essas cenas?
porque esse livro fica apropriado para adolescente. De repente vai ser um livro legal, que pode ser adotado da escola. Falei, que interessante, mas por que tirar essas cenas? E aí eu defendi, não quis. Eu falei, realmente vai ser um livro de adulto, então, porque eu não quero tirar essas cenas. Eu acho que não seria uma censura, porque a pessoa estava me sugerindo, mas eu acho que é isso, tá dito, tá colocado. Sim. Ela passou por isso, faz parte da formação de Catarina, né? Como faz parte da minha, da Suzy, como foi de todo mundo, né? Sim. É um aspecto da vida, vamos fingir que ele não existe. E essa repressão não mudou, né? Assim, ela não mudou. Assim, o que eu tive é que as outras crianças têm. Então eu vejo muito sobre isso, né? De não se falar sobre o assunto, né? Não se fala, é um assunto proibido, né? Para ler. Só que assim, é um assunto que era consumido de uma outra maneira antigamente. Por exemplo, eu, adolescente, querendo ver revista, era catálogo de calcinha da não sei o que, era uma banca de jornal, a gente conseguia enganar o jornaleiro, olha pra lá, porque a gente roubava a revista, aquela revista era compartilhada por vários. Hoje não, o garoto que dá hoje tá tudo muito acessível, no celular, né? Quer dizer, e assim, uma informação ruim. Uma informação ruim. Nem chega a ser uma informação, né? Melhor, né? TikTok, né? Quer dizer, o cara aprende no TikTok, né? A referência dele vira o TikTok, né? E é interessante você falar sobre essa coisa da cena, me chamou a atenção, como se a presença da cena excluísse de alguma maneira que esse livro fosse lido por um adolescente. Né? E que não faz sentido nenhum, não assim. Faz. O fato dela ter acesso a esse livro, né? E ler como Catarina se conheceu, né, enquanto mulher, na sua sexualidade, etc. E tal, nas relações sexuais que ela teve com Gustavo, a descoberta do prazer, não tira, né, o acesso que um adolescente de 15, 16 anos pode ter ao livro. Acho, inclusive, uma cena muito menos chocante e para um adolescente do que outras coisas que acontecem no livro, né? Que é a questão de abandono, de abuso, não de abuso sexual, mas da pessoa. Eu acho isso mais pesado do que a sexualidade, porque a sexualidade eu coloquei uma sexualidade saudável, eu acho, assim, né? Dentro do... Então, e a gente tem essa percepção, eu como pai, né, que os filhos não têm isso, né? Quer dizer, muitos pais têm dificuldade de entender o crescimento dos filhos. É difícil para um pai e para uma mãe entender que eles estão crescendo, né? Que eles vão olhar para eles assim de uma maneira tipo, não, eles já estão grandes, já estão pensando nisso, já estão tendo prazer, né? Já tem tesão, né? Já está pensando em transar. Então, assim, ele não consegue ver, né? Meu pequenininho, meu menino, minha menina, né? E a gente tem que conversar porque tem a questão, eu falo muito, né? Porque as pessoas pensam em educação sexual, pensam muito no sexo. Mas ele é muito maior do que hoje, principalmente hoje, com a questão da orientação sexual, que a gente tem uma gama hoje de possibilidades que não existia alguns anos atrás, não se falava alguns anos atrás. Hoje os meninos têm orientações diferentes, alguns por opção, porque se descobrem e tudo mais. E já vi até uns que assumiram que não era moda, porque a minha turma toda tava e eu tinha que escolher alguma coisa para ser, né? É porque a moda tá careta. Do grupo, tá de ser careta, não pode ser careta, não pode ser hétero, né? Hétero é muito igual, né? Pra todo mundo, né? Ditadura. Ditadura, né? Mas assim, me preocupa essa questão. Mas assim, eu vejo que no livro tem essa abordagem, não acho também que... Mas assim, os pais ainda têm essa preocupação muito grande. E falar para pai, já não sei mais se é tão legal mais falar para pai. Eu penso muito isso. A gente está escrevendo um livro para adulto, obviamente, mas no sentido assim, não é que para adulto, mas eu tinha muita vontade de escrever. Eu pensei muito tempo de escrever para os pais e para as escolas, mas assim, parece que é perda de tempo. Porque vai ser um livro que eles vão pegar. Será que eles vão repassar essa informação? Olha, eu não sei, mas eu sinto um gap grande. Não sei se você vai ser a pessoa que vai resolver isso. Mas a educação sexual, especialmente dos meninos, eu sinto um gap muito grande. Eu acho que as meninas hoje têm mais acesso. Mas acho que as mulheres conseguem se colocar. Mas, gente, os meninos... Existe uma dificuldade, isso né? Isso não é hoje. Isso sempre foi assim, né? Quer dizer, eu vou dar uma palestra sobre saúde sexual para homens e mulheres daqui, não sei se o episódio vai estar, talvez seja no passado, né? Eu já tenha dado essa palestra quando o episódio sair. Mas assim, é difícil falar para homem, porque o homem ele não busca médico, ele não busca informação. Eles não trocam informação entre si também, é só piadinha, é só brincadeira, né? E assim, uma necessidade muito grande de autoafirmação. Sim. Então, o pênis maior, mais vezes ele consegue dar 5, 6, não sei o que. Então, e o menino, ele reproduz essa fala que o pai tem, o meu filho machão, né? Por exemplo, eu tinha um aluno na faculdade, quando eu dava aula de anatomia, que o pai era professor também, o filho homossexual, assumidérrimo, né? Mas o pai não sabia. Então na minha sala o garoto totalmente solto, tranquilo, e o pai do armário. E o pai vinha me abraçava assim, e aí, Januário, meu filho tá pegando muita gente lá, né? Nossa, e eu não sabia como dizer. Eu falei, gente. Veja bem, né? Então assim, é uma discussão ainda complexa, mas eu acho que hoje, talvez,
claro, falar para meninos, perfeito, concordo, porque assim, ainda tem essa dificuldade. Você vê que até no livro aparece isso. A Catarina com a Tereza, elas trocam informação. Não é uma informação correta, mas troca. O Gustavo não tem ninguém, ele tem que acreditar na narrativa da Catarina com a amiga dela, porque ele não tem a quem recorrer. Exatamente. Eu ia perguntar uma coisa para você em relação a descoberta, né, de Catarina sobre isso. Em algum momento, passou pela sua cabeça que Catarina ia ser lésbica? Eu acho que a Catarina não é lésbica. Eu acho que ela teve uma experiência, né? Eu acho que isso faz parte da socialização feminina, faz parte dessa descoberta. Muitas mulheres que eu converso tiveram experiências parecidas. Às vezes mais cedo até. A gente tem... Isso é comum, essa brincadeira sexual entre meninas, né? Então, assim, eu acho que não. Eu acho que ela é uma... Eu não sei o que ela vai decidir da vida dela, mas ela talvez seja bi. Né? Ela de fato se envolveu com o Gustavo, gostava de Gustavo. Mas é uma coisa também interessante. Desculpa, de novo, puxando a brasa de minha sardinha, mas é um assunto que eu gosto muito de falar e talvez seja legal para esclarecer, né? Isso também não transforma a pessoa em bi, essa curiosidade. Porque todo mundo eu acho que não, por isso que eu tô falando. Eu acho que não é isso. Então, assim, isso faz parte de uma formação de muita gente. E já há anos, isso há gerações e gerações que tem. Eu lembro do meu pai me contando. Né, dele muito novo, com um coleguinha, e toca aqui, pega, não sei o quê. Assim, e eu acho que precisa desmistificar até isso, um pouco, né? Dizer que não é porque você teve uma experiência. Mas o homem tem muita dificuldade de assumir isso, né? Por exemplo, a menina assume que deu um beijo em outra menina. Um cara não assume que deu um beijo ou que tomou um banho com um amigo e ficou excitado. Não vai falar nunca, ele vai fazer uma roda de amigos. O que eu quis mostrar como mensagem, vamos dizer assim, né? Não foi totalmente proposital, mas eu acho que o que aparece muito e é uma mensagem interessante é que o prazer feminino se aprende com outra mulher. Pode não ter sido na prática, como foi com Catarina, mas isso é uma coisa repassada. Assim, você conversa com uma menina, com alguém e tal. É muito difícil que um homem ensine uma mulher a ter prazer, né? Pode acontecer, mas é uma coisa mais difícil. Então a gente aprende umas com as outras. Ou ensina o outro também, né? Porque o outro já sabe, né? Porque, exato, os homens... Complicado. Sabidão. Esse podcast ele vai ficar uma perseguição pra mim. Porque eu falo aqui do meu sindicato, que é um sindicato complicado. Não, isso é o de menos. Que é um sindicato complicado nos homens, né? O sindicato dos homens, a gente fala muito sobre isso lá em casa e fala aqui no programa. Eu falo, o sindicato não ajuda. Não ajuda. O sindicato não ajuda em nada. É bem complicado. A gente teve alguns episódios aqui de sex toys e tudo mais que a gente olha pro meu sindicato e fica com vergonha. Vamos lá. Vai trabalhar lá na sua base. Vou trabalhar na base. E até vai começar com os adolescentes, começar pelo menos a meninada mais nova, né? Isso aí. E mexendo na cabeça deles, né? Pra tirar um pouco esse ranço machista, né? Renata, eu queria te conversar um pouco com você sobre os dois trabalhos, já que falam muito sobre corpo e emoção, né? Que o Habitadores e Trago Poemas, né? Que você fala muito dessa relação, né? Que é muito importante, corpo e emoção também. Eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco como é que foi a construção disso, né? A partir de quê, né? O Habitadores, eu comecei a escrever muito sem saber como, nem por que eu estava escrevendo. Eu comecei a escrever uns poemas que tinham... eu comecei a perceber as dores no corpo, digamos assim. São episódios que aconteceram comigo, mas assim, que saíram um pouco também, assim. Nem todos foram dores físicas, mas, por exemplo, teve uma dor que travou minha coluna. Tipo, um dia eu fiz um movimento em casa, do nada, e travou. Era uma coisa simples, eu tava com uma coisa que... Isso se chama idade, tá? Exatamente. Fale por vocês. E aí a coluna travou. E aí, quando a coluna travou, eu fiz... Oi? E agora? Eu fiquei assustadíssima, assim, e aí eu começo a entender o que se passa quando eu escrevo. Assim, a escrita, ela é muito norteadora, assim, e me dá muito uma visão do que tá se passando dentro. Então, assim, aí eu escrevi um poema que a lágrima travou, sabe? E assim, o olho, tipo assim, o corpo gritou, a lágrima travou e saiu um poema. E eu fiz, opa, tem alguma coisa aqui. Até pra gente dor, ela é lírica, né? É a coisa mais linda, né? Assim. A gente soltou um palavrão, meu pé! A dor virou um poema. Eu ia tomar um anti-inflamatório. Eu fiz isso depois. Eu fiz isso Primeiro depois. poema. Depois um anti-inflamatório com cerveja. O poema... Às vezes é o segundo passo, mas geralmente é o primeiro. Massa. E me diga uma coisa, só nesse livro que você traz um pouco mais isso, ou essa questão corpo e emoção ela acaba norteando a grande parte da obra? Não, eu acho que corpo e emoção norteia tudo que eu escrevo. Eu acho que eu não consigo separar nada do que eu escrevo de corpo e emoção.
o grito mesmo, era um silêncio que está presente em mim. É um livro que, tipo assim, nasceu de um silêncio que eu guardei no corpo. E na garganta e na cabeça, e teve a hora que eu não consegui segurar. Mas, assim, ele ainda pega. Assim, um dos poemas que tá no livro, que ele é bem isso aí, do corpo e a emoção. Foi um poema que eu escrevi, acho que foi 2017, se eu não me engano. E eu falava assim, quando minha voz pega corpo de dizer o que eu escrevo, quando o que eu escrevo deixar de ser só texto para ser voz, talvez algo em mim que eu nem sei tenha vez. E eu vou ser corpo, casa e melhor morada da minha própria palavra. Eu, palavra incorporada. Corpoema. Ai, nossa, eu fiquei arrepiado. Então, assim, eu não falava meus poemas nessa época ainda. E, assim, eu queria dizer, mas, assim, eu tinha muito medo de dizer meus poemas porque eu não era lida ainda. Em 2017, eu não tinha publicado nada ainda meu, de novo. Sim. Só tinha aquele primeiro livro. E eu falo assim, poxa, eu podia em algum momento falar meus poemas. Porque, assim, eu sempre li meus poemas em voz alta para editar. Então, assim... Mas na hora de ir pro sarau... Não, eu falava poema de outras pessoas. Eu sempre falava assim, mas a gente tem tantos poetas maravilhosos no Brasil e no mundo, por que eu vou falar os meus poemas? Falava Drummond, Adélia, Ferreira Goulart, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, e eu posso ficar aqui falando nome de poeta para sempre, se você deixar. Mas, assim, eu tinha muito medo, assim. E para eu falar um poema meu, eu tive que tomar uns goró no aniversário de minha mãe. Maravilhoso. E aí estraguei vários poemas de outras pessoas. Mas os seus ficaram maravilhosos. E aí saí do aniversário de minha mãe e colei num sarau, que era o sarau do Porto, que acontecia lá no Porto da Barra, do Porto do Livros. E aí cheguei lá do sarau, meu namorado já tinha me inscrito no sarau, só que eu já tinha falado muito poema e já tinha estragado. No mesmo dia, Cecília Meirelles, Elisa Lucinda e Viviane Mosé, se eu não me engano. Aí quando eu cheguei na frente do microfone, eu falei, gente, olha, eu já estraguei 3 poemas hoje de outras pessoas, então eu vou falar um meu, porque se eu estragar não tem problema. Tá tudo em casa. Tá tudo certo. E aí foi a primeira vez que eu falei um poema meu, e assim, o poema foi acolhido pelas pessoas. Eu fiz, ok, temos um lugar. E aí eu comecei a dizer meus poemas em sarau. E aí quando eu comecei a estudar meus poemas pra falar, eu já sabia. Que massa. Eu costumo dizer que a gente molha as palavras quando a gente no Clube do Livro. Por que vocês fazem no Clube do Livro bebendo cerveja? Porque a gente precisa molhar as palavras. Sim. Maravilhoso. Né? A gente molha as palavras para elas. Mas tira um pouco do frio. A bebida, assim, é claro que tem uma dose, mas ela ajuda a soltar um pouco e tirar um pouco da. Eu falo até espanhol quando eu tô bebendo. É maravilhoso. Carla, voltando a essa questão de temas, como é que você. Claro que isso passa, como você trouxe antes, de ser uma mulher, né, mãe, 42 anos, etc e tal. Como é que, de alguma maneira, a identidade, o feminino, ele passa a ser um tema importante para você na literatura? Bom, tem muitos motivos, né? Primeiro, eu sou uma mulher feminista, sempre, há muitos anos eu me coloco dessa forma. E desde 2016 eu tomei a decisão de ler mulheres, ler mais mulheres, ler quase que 100% de mulheres. Isso influenciou muito também na minha forma de colocar no que eu escrevo, nos temas que eu quero abordar, né? Não foi uma decisão 100% consciente, mas acho que como eu estava me alimentando disso, e eu sou uma mulher que me relaciona com muitas mulheres também, tenho muitas amigas, irmãs, primas, mãe, enfim. Isso era o assunto que eu tinha, né? Era o assunto que eu tinha para dizer. O primeiro livro, que é O Som do Tapa, é um livro mais político. É um livro que eu coloquei, assim, de propósito, vamos dizer assim. Eu escolhi, eu tinha muitos contos escritos. Eu selecionei os que tivessem personagens femininos, com experiências diferentes. Então, foi de propósito, né? Mas eu acho que mesmo hoje, se eu... Sem querer, vamos dizer assim, já é o que me chama atenção, já é o tema que eu quero dizer, a história que eu quero contar são as histórias das mulheres, né? É o que eu gosto, é o que me atrai. Mas uma vez eu respondi uma pergunta no podcast que a pessoa perguntou como é ser uma mulher escritora, que eu acho uma pergunta péssima, porque é como ser um escritor, né? Enfim, qual a diferença, né? Eu até tenho uma amiga que fala que vai responder assim, que ela bota a caneta, sabe lá onde, e escreve, mas não é assim. Essa é uma boa resposta. Embora seja horrível a pergunta, é uma coisa que me fez pensar, porque é uma coisa que as pessoas perguntam, né? Então, de vez em quando eu vou num lançamento de uma mulher, especialmente se for o primeiro, tem uma pergunta ou essa ou parecida com essa, que é assim, como que influencia, né, o fato de ser mulher na sua literatura e tal. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas que influenciam, sim. Eu acho que isso aparece na literatura, porque isso aparece tanto no ser escritor, ser mulher, ser profissional, ser tudo, que é assim, a gente
é levado a pensar em coisas e pensar de formas que eu acho que os homens não são. E aí, se eu estiver errado, você me corrige. Mas, por exemplo, quando eu fui lançar meu primeiro livro, me perguntaram assim, no primeiro dia, uma amiga perguntou assim, você já escolheu o look pro lançamento? Alguém perguntaria isso para um homem? Não. Eu vou lançar um livro. Você já escolheu o look? Fica muito preocupado com pro lançamento. Preocupado com o meu look pro lançamento, né? Entende? Realmente. Então, assim, existe, Verdade, é uma verdade. pergunta inocente. O sim. fato é que eu estava realmente com problemas com o look, né? Mas deixou bem claro pra mim isso, tipo assim, não adianta, você pode ser escritor, você, sabe? É uma Mas quem atividade que perguntou pra teoricamente... mulher, Uma amiga. Tá. Uma atividade que teoricamente não estaria relacionada com a aparência, ser escritor, né? Sim. Mas isso não tem jeito, gente. A mais desconstruída da mulher, em algum momento você vai pensar no seu look. Em algum Seu livro momento pode você ser tá pensando na sua maravilhoso, aparência. mas se você for com um look, como diz aqui na Bahia, barril, no seu lançamento já era, né? Eu não sei se já era, eu acho que as pessoas comprariam, mas eu digo pra própria mulher, isso acaba em algum momento te atravessando, entende? E envelhecer tem me mostrado muito isso. A gente, tem um momento que aquilo te incomoda. Eu tento ser uma mulher desconstruída, eu juro, mas tem uma hora que você pensa, nossa, sabe, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo. Então essa questão da aparência é uma coisa, por exemplo, que eu vejo em todas as mulheres, e isso acaba aparecendo muito na minha escrita. Porque isso é uma coisa que me incomoda, né? E é a partir do corpo mulher, a partir do ser mulher, mas é uma coisa que eu vejo também nas outras pessoas. Envelhecimento, corpo, imagem, pressão estética. Essa questão da maternidade também, que é uma questão que aparece muito na minha literatura. E eu acho porque tem até um poema meu que fala, maternidade é sempre uma identidade, seja você mãe ou não. Porque isso perturba todas as mulheres. Então, se você é mãe, você tem que lidar com o fato de ser mãe, de não sei o que, da culpa. Não. Se você não é, você tem que lidar com a pressão, a pessoa perguntando. Você vai ter filho, tic-tac, 35, 37, 38, todo mundo te cobrando. Então, assim, isso é uma coisa... Eu acho que tudo surge, então, a literatura toda surge dos incômodos. E no meu caso, os meus incômodos são muito relacionados ao ser mulher, né? Perfeito. Bom você falar essa questão sobre poesia, você trouxe uma poesia, falou do seu romance. E você transita... Assim, poesia, você tem um livro de contos, romance, eu né? fiquei pensando a mesma coisa no sábado. Parece que é doido, são né? universos, né? Como é esse seu processo criativo, assim, que você vai transitando por essas formas de escritas? Pode ser, desculpa se é ignorância minha, mas tão diferentes. Não, são né? diferentes, são diferentes. Bom, eu não sei se vocês acreditam, mas eu sou geminiana, não sei se você acredita em si. Isso já explica um pouco, é uma pessoa perturbada, assim, né? Não consegue ser uma coisa só, você é um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, assim como a Renata falou, eu tive dificuldade de me denominar poeta, eu até hoje não me denomino poeta, eu me apresento escritora, mas eu acho que, no meu caso, tem uma questão que é realmente eu escrevo prosa, né? E aí é difícil pra mim. Mas a poesia é uma linguagem que eu falo muito da parte da emoção, eu acho que nesse ponto é parecido. E por isso eu tinha mais vergonha. Tenho ainda mais vergonha. Eu acho que ele é mais pessoal, o meu processo com a poesia. Eu não sei se todo mundo é assim. Eu acho que existe poesia narrativa, poesia que sai de si. Mas no meu caso é muito pessoal. Eu não acho meus poemas tão bons também. Então eu tenho uma relação com a poesia mais... mas ok, continue. A síndrome de impostora. Mais Discordo, difícil. porém continue. Já a prosa, eu acho mais natural. Eu acho que eu escrevo melhor prosa, acho que é a minha linguagem mais fácil, assim, mais habitual. Mas eu tinha esses poemas. E aí eu pensei assim, teve um edital, eu falei, vou jogar no edital. Se o edital aprovar, é porque é bom. Tenho que escrever. Não, tava pronto já. Aí mandei pra edital, o edital aprovou e eu publiquei o livro de poesia. Então eu tenho essa relação com a poesia meio esquisita. Mas a prosa, a parte dos contos do romance, pra mim, a parte dos contos foi assim, eu tinha muitos projetos também por ser geminiana, né? Então, assim, 10 passos de projetos que eu queria escrever. E contos eu tinha escrito vários, porque eu tinha feito várias oficinas, então eu tinha mais de 60 contos. O conto foi o mais fácil pra mim de ser o primeiro livro, porque eu já tinha coisas escritas, o romance, ele precisa de um investimento maior, de tempo, de energia ali, então eu resolvi fazer esse primeiro projeto de contos. Mas o que eu gosto mesmo é romance, eu gosto da coisa longa, da narrativa longa, então eu tenho já uns 3, 4 projetos ali, eu acho que vai seguir por esse caminho, talvez pincelado pela poesia no meio do caminho. Um conto, ele pode virar um romance? Ele pode, mas o processo é muito diferente. Entendi. Porque quando você pensa no conto, você pensa numa cena, num acontecimento. Então, assim, você pode desenvolver ele e falar assim, bom, vou pegar isso aqui, esse personagem. Virar uma inspiração, né? Só que eu vou ter que inventar muita coisa ali, entendeu? O conto é mais direcionado, assim, aconteceu isso, eu contei aquilo e tal. Mas Catarina, por exemplo, eu comecei a escrever achando que era um conto.
Mas quando eu vi, tinha 10 páginas e tava muito complexo. E aí eu falei, bom, não é um conto, né? Vou guardar porque é um romance. E falando em poesia, Renata, assim, a gente sabe de todos os entraves, as dificuldades de ser escritor, trabalhar com literatura, viver disso, né? Eu tô vivendo mais com esse universo, mais próximo dos escritores. Mas assim, é caso para a resistência, né? Um momento de resistência, de continuar querendo escrever. Poesia mais ainda. E queria falar justamente sobre a poesia, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é, quais são as dificuldades, os entraves para ser poeta, né? E não só do processo criativo, mas também do próprio gênero, fazer que as pessoas consumam, né, a poesia. Porque eu percebo, pelo menos algumas pessoas têm essa dificuldade, né? A poesia é uma coisa difícil de entender, muita viagem na cabeça. Tem esse preconceito um pouco assim, do público que não é leitor, do público que não tem o hábito de ler. Assim, tipo, a poesia é uma coisa que meio que assusta, entendeu? Ou colocada para intelectualidade. Ou colocada para intelectualidade. Então, assim, tem que ser aquela rima... Para que você não usou rima pobre, você usou rima simples, né? Foi. Então, assim, fora isso, as pessoas parecem que sentem pouco. Como é que é? Quais são os entraves que você percebe para ser poeta, né? Assim, eu acho que todo mundo gosta de poesia e já compartilhou um poema na vida. Você pegou um versinho que estava ali no Instagram e colocou no Stories. Todo mundo faz isso. Eu nunca fiz, não venha não. Uma letra de música. Nem manda no WhatsApp. Letra de música. Letra de música. Só para dar indireta. Só para dar indireta. Mas assim, uma letra de música, muitas tem poesia e muitas são compartilhadas assim e a gente nem percebe o que está fazendo. Então, assim, tem uma resistência enorme ao nome, poesia. Sim. E eu tenho seguido um caminho de tentar melhorar esse caminho aí, essa resistência. Primeiro que, assim, na pandemia, quando eu lancei o Grito, um amigo falou assim, coloca lá na livraria das livros pra gente ver o que é que acontece. Meu livro ficou parado 1 ano na livraria. Os 10 livros, não vendeu nenhum. Jura? Juro. Primeiro porque não tinha divulgação nem nada. Aí começamos a sair, começo de 2022, ele, vamos fazer um sarau aqui, vem cá dizer seus poemas, eu vou chamar mais umas poetas e tal. Eu disse 3 poemas, eu vendi 4 livros em, assim, 1 hora. Tipo assim, a poesia, quando a gente fala o poema, ele ganha uma vida. Verdade. E assim, eu sou dizedora de versos desde 2007. 2007, é isso. Eu fui assistir um espetáculo de Alita Lucinda, a quem eu sou eternamente grata. E aí, em seguida, ela falou assim, quando terminou, ela falou, eu vou dar um workshop de poesia falada. Aí minha mãe, vai lá, não sei o que. Eu fui assustadíssima. Assim, sofri horrores, penei nesse workshop, mas dali virou o pessoal que fez o workshop, eram, na época, quase 30 pessoas. A gente foi resistindo, né? Foi fazendo um grupo, vamos continuar falando poesia, vamos continuar estudando junto. De vez em quando ela vinha, dava uma supervisão pra gente, dava assim uma aula, 2 e tal. E aí a gente foi mantendo, e a gente foi fazendo recitais e tal. E a gente tem 17 anos de grupo, a gente fez no sábado, 17 anos de dizedores de versos. Foi a Lisa que deu esse título pra gente. Que lindo. E quando chegou a pandemia, minha família é toda da área de saúde. E meu irmão estava coordenando uma UTI de Covid no interior, meu pai em laboratório também, minha mãe trabalhando numa maternidade aqui em Salvador. E eu vou fazer o quê? Dentro de casa. Não posso fazer nada, né? E eu fiz, o que é que eu tenho para oferecer? Eu tenho um poema para oferecer. E se eu fizer uma lista de transmissão e eu mandar um poema por dia? Que lindo. E, tipo assim, pra quem quiser receber, não precisa responder, eu só vou enviar um poema. Tipo assim, um poema por dia enquanto durar a agonia. Era a minha meta, assim. Eu fiz 215 dias seguidos de poesia. A agonia durou. A agonia durou muito. E assim, quando eu acabei, o povo não acabei, não, mas ninguém mais já ouvia, nem nada. Aí esse foi o Quarentena com Poema. Foi um projeto que eu fiz pelo WhatsApp. Eu não fui aprendendo a fazer, assim. Virou um podcast depois, eu coloquei lá, mas os registros são péssimos. Mas aí, a partir dele, surgiu o Trago Poemas, que é o meu podcast hoje. Então, assim, eu tento acordar os poemas, tento levar os poemas, e sou uma militante da poesia. Me chamam pra dizer poesia, eu vou. Me chamam pra falar de poesia, eu vou. Aí, massa. Quando tem, por exemplo, agora vai ter a Flip... eu fico na programação das casas e da programação oficial catando. Onde é que tem um poeta? São poucos. São poucos, a gente conta nos dedos. Então, assim, eu fico ali catando. E eu vou pra lá, porque assim, não vai ter ninguém lá pra ver essa pessoa falando de poesia. Então eu vou. Assim, a poesia, eu lembro que meu pai é um
sempre foi um escritor, foi letrista, né? Inclusive a gente conseguiu compartilhar. Fala sério que você nunca compartilhou nenhum versinho? Não, já compartilhei vários. Meu pai fez poesias lindas para os filhos e ganhou o prêmio de contos Clarice Lispector, um conto dele. Legal. Maria Cissa, um cara assim que escrevia muito bem. E tinha muita raiva porque eu não gostava de poesia. Eu tinha essa cisma com a poesia, né? Sim. Eu gostava muito de ler história, era um cara que me ensinou a ser apaixonado pela história do Brasil. E lembro que ele me apresentou o primeiro livro de história de poesia, eu tinha uns 14 anos, que é um autor cearense, chamado Tiago de Mello. Maravilhoso. Que tem um livro dele, Faz Escuro, Mas Eu Canto, que é o livro que eu acho que eu gosto mais dele. E tem uma poesia que eu sempre compartilhei os versos também, porque chama Estatutos do Homem. Que ele tem estatutos, são 13 estatutos, 13 artigos, perdão, nesse estatuto. Que ele até te mandei uma vez, né, pra você ver, que assim, aí assim, me encantou a poesia, né? Eu tinha aquela resistência, pô, é muito complexa, aquelas aulas de interpretação de texto na escola. Porque que assim, você tinha que adivinhar o que o poeta queria dizer, não como aquilo reverberou em você, né? Que eu acho que é o que faz a diferença da poesia. Eu lembro que aquilo abriu assim, a minha cabeça de um jeito, assim, aquilo, parece que eu fiquei apaixonado pelo livro, mas não tem mais... Engraçado essa coisa do que o poeta quer dizer. O próprio Caetano errou a prova do Enem, né? Sempre a letra de música dele. Sempre que fazem alguma amiga, coloquei um poema seu numa prova, a pessoa me manda a pergunta, eu respondo errado, sempre. Não é só Caetano, não. Eu respondo errado sempre, é muito engraçado isso. Mas assim, acho que faz parte essa interpretação também, né? Assim como a discussão do livro, né? Que mesmo um livro romance, as pessoas têm... que usa o seu background, a sua história. Exatamente, tem muita, cada um tem um repertório, né? Tem uma história diferente. Qual é o calcanhar de Aquiles pra vocês no processo criativo? É personagem? É rima? Qual é o... Ai, meu Deus, isso aqui me trava. Eu acho que minha dificuldade é, tipo assim, eu escrevo muito do que se apresenta pra mim, do que me toca, do que me move, do que me acontece. A partir dali vira um poema, assim. Então eu fico muito atenta, assim, tô sempre com esse olhar. Mas tem hora, assim, que agora que o bichinho do livro já mordeu, o que tem me travado é, assim, sobre o que eu vou escrever agora? Sobre o que? O próximo, né? E assim, aí eu começo a escrever uns poemas e assim, eu não tô entendendo nada. E assim, não tá bom isso. E aí eu deixo lá guardado e até que eu escrevo um poema, tipo, 10 poemas depois, eu escrevo um poema que fala... Era disso que eu tava falando quando eu escrevi. Aí eu conecto, aí eu vou. Mas é muito difícil até eu perceber o que é que eu tô falando, assim, exatamente. Bom, no meu caso é a dosagem do quanto eu vou me expor. Isso pra mim é o mais difícil. Porque eu tenho uma crença que eu acho que o livro que o escritor tenta não se expor, ele é ruim. Sabe? Eu acho que se você opta por não se colocar ali, vai ser ruim. Mas eu também acho que o livro não é sobre você, como eu estava dizendo, né? Então, existe... Essa dosagem é difícil pra mim. Isso me dói. Todas as vezes me dói. Eu fico... Não sei, fico na dúvida. E aí eu sofro muito. Sou muito dramática, né? Então, assim, o personagem sofre, eu sofro também. Eu me envolvo muito. Eu chego a ficar na dúvida. Se sou eu, se é ele... Essa dosagem é difícil pra mim. Aí vem sempre aquela coisa, né? Esse livro é autobiográfico? Todos são. Um pedaço de mim, né? No som do Tapa pergunta, quais contos são sobre você? Eu falei, todos. Pode procurar que eu tô aí. Então, de uma maneira, né? Você falou sobre a questão do bichinho do primeiro livro, né? Quando você faz esse debut. Qual é aí pra você o segredo do mercado editorial que não te contaram quando você lançou o primeiro livro? Opa! O que não me contaram é que tinha que morar em Rio, São Paulo. Não me contaram, eu descobri isso recentemente. Achei engraçado, eu ganhei um sorteio no Instagram de um agente, né, que chama? Sim. Acho que era uma assessoria, tipo um agente, assim. Uma entrevista. Uma entrevista com um agente, tipo assim, uma hora de conversa. E aí ela pediu meu material todo, meu Instagram, não sei o que lá. Você faz tudo certo, seu livro é bom, só que você mora na Bahia. Ai, gente, desculpa aí, né, gente? Desculpa aí, seu vivo, vocês querem passar as férias, né? Então, assim, foi uma coisa que me contaram recente, assim, eu já desconfiava, porque nada acontece aqui, né? Tipo assim, é muito difícil quando tem alguma coisa. A gente vai pra tudo, porque assim, tem FlipF, a gente vai, Flick a gente vai, Flipelu a gente vai, a gente tá em tudo, porque não tem quase aqui as coisas, assim. E as pessoas vêm muito pouco pra cá, as editoras não vêm pra cá. Então, assim, sempre tem quem? A LDM, que é a nossa livraria, que a gente gosta e abraça sempre. Mas não tem aqui.
tipo assim, a gente não tem acesso. Então, assim, a pandemia também deu isso pra gente, né? Esse acesso que não tinha. Sim. Mas é uma verdade muito triste. É uma descobrir verdade que isso é sério, pelo amor de Deus. É verdade, não tapa. É um sonho de tapa. Não desista. É o sonho. Eu tô com você. E você? Bom, eu não sabia nada mesmo. Então, tudo que eu descobri, ninguém tinha me dito. Porque eu não conheço ninguém. Agora eu conheço várias pessoas, mas não conhecia ninguém. Quando eu fui publicar meu primeiro livro, eu escrevi no Google, assim, como publicar um livro. Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que fazer. E aí eu descobri tudo sozinha mesmo. E, inclusive, hoje eu tenho um curso que é Parindo um Livro. Porque eu me proponho... Me matricularei, já vou aqui anotar. Me proponho a ajudar as pessoas a dar uma informação mais mastigadinha, né? Que é essa informação que eu tive que ficar meses e meses descobrindo e tal. Então, realmente não tinha me contado nada. Mas algo que eu acho que é surpreendente, não é negativo, eu aprendi a fazer, é que você precisa se relacionar com o seu público de alguma forma. E isso eu não tinha essa noção mesmo. Eu achei que a atividade era muito mais de escrita do que de relacionamento ou de divulgação, essas coisas, né? Então, assim, eu desenvolvi uma maneira minha que me soa confortável, que é pelas redes sociais. Eu hoje converso com as pessoas, eu me relaciono de verdade. Então a pessoa me marca num post, eu respondo, eu converso, eu fico amiga das minhas leitoras, é surreal, assim, eu fico muito amiga. Você começou com a marcação, né? Sim. Do Clube do Livro do Beer Book, né? Eu super com medo dela me dar um não pra imagina. chamar ela pra participar do grupo online. Ela, claro, eu falei, gente. Mas são as minhas pessoas favoritas no mundo, são as minhas leitoras. Com certeza. Isso é muito bom, porque esse acesso ao leitor hoje é inevitável, porque são essas pessoas que vão, de fato, distribuir a sua obra. Especialmente porque eu que não tenho um agente, uma grande editora. Eu preciso de vocês, né? Eu Sim. preciso dessa... Você aqui na Bahia, assim, se isso, tiver leitoras dos seus poemas que atravessem a questão geográfica, não tem editora que vai dizer que o problema é onde você mora, né? Então, e isso assim, é eu muito vendi legal. muitos livros pela internet, pelas redes sociais, me relacionando com as pessoas, oferecendo Você também livro. faz isso, que eu falei. E eu acho que o podcast também, o Trago e o Quarentena com Poema, me deu uma relação com o leitor também. De, tipo assim, não era inicialmente a ideia de ser o meu público leitor, mas assim, todos gostavam de poesia, e todos também queriam, tipo assim, de certa forma, retribuir. Sim. Tipo assim, poxa, você entrega tanto pra gente, a gente quer ler o seu livro também. Massa. Então tinha isso que aconteceu. É interessante você falar sobre a questão do acesso a essa informação que não tem. Você criou o coletivo, né? Sim. Que é Foi uma das coisas no momento que eu tava... Que é o coletivo Escreviventes, que Renata também faz parte, né? Me fala um pouquinho, assim, hoje tem mais de 600 mulheres, que você falou, né? Começou pequenininho, tem mulheres do Brasil inteiro. Mas fala um pouquinho desse coletivo, porque eu acho que é um apoio importante para... justamente tirar esses medos, né, do próprio mercado editorial e da síndrome de impostora que faz parte do nosso ser enquanto mulher, né? Sim. Então, o coletivo surgiu exatamente nessa busca, buscando como publicar e tal. Eu já tinha uma noção mais ou menos de editora, né, de pra onde eu ia mandar. Mas uma dúvida que me perseguia é, o que eu escrevo é bom? Isso é uma dúvida que eu tinha muito grande. E depois eu descobri que é uma dúvida muito comum, de todo mundo, praticamente. Então, eu comecei com essa coisa de mandar pra revista, colocava no Instagram, mas me faltava essa conversa com outros escritores. Eu queria uma pessoa um pouco mais especializada, vamos dizer. Uma opinião que não fosse só de uma amiga, de um parente, né? E aí eu realmente tentei entrar em alguns coletivos que existiam, eu pesquisei, na época eu descobri 2 coletivos, mas eles estavam paralisados pela pandemia. E aí eu falei, bom, então eu vou criar um coletivo. Não chamava coletivo, eu pensei assim, vou criar um grupo. E aí eu chamei 10 escritoras na época, elas toparam. A maioria ainda tá no grupo, eu acho. A Michelle é uma delas, que é a coordenadora, Thaís Campolina. Renata não tinha entrado ainda não. Aí nós fizemos um grupo de 10 mulheres e combinamos, vamos escrever toda semana e vamos ler umas às outras. Mas uma das coisas que a gente combinou é que a gente deixaria aberto. Justo por isso que eu pensei assim, pode ter outras pessoas procurando. Entendi. E a gente, né? Eu sei que isso foi crescendo. Em 6 meses a gente tava em 60 e, sei lá, em 2 anos, 600. Então é uma loucura mesmo, porque assim, não foi, ai, Carla, você criou um coletivo de... Não foi exatamente assim, eu criei um coletivo de 10. Só que a coisa vai crescendo. Então, na verdade, até a Maria Valéria Rezende usou uma expressão que eu gosto e eu repito, que é a fogueira tá pronta, eu só joguei o fósforo, sabe? Então, tipo assim, eu dei a ideia, o negócio, todo mundo aderiu. Eu acho que só mostra que existe realmente um contingente grande de mulheres que tem dificuldade em se inserir no mercado editorial, né? E eu acho muito bonito, porque dentro do coletivo a coisa floresce de uma maneira, claro, não é todo mundo, mas eu vejo muitas mulheres que entram muito tímidas
e depois, sabe, criam a sua própria rede de leitores e participam, e hoje estão aí. E a gente tem hoje unidades regionais. Então eu vim, por exemplo, fazer um sarau, a gente tinha mais de 20 mulheres da Bahia, né? Eu já fui pro Rio e a gente reuniu lá 60 mulheres. Em São Paulo a gente tem mais de 80. Então, hoje eu tô organizando no Espírito Santo também. É uma coisa assim que eu acho uma loucura, assim. Eu olho e fico super orgulhosa. Óbvio, já saiu do meu controle, a gente fez um grupo de coordenadores, a Renata é do grupo, para poder dar conta, né, da demanda. É um coletivo gratuito, então eu ganho um total de R$0, talvez menos alguma coisa, porque eu gasto porque... A gente faz muita coisa assim. Mas eu não tenho do que reclamar, assim, porque assim, é gratuito, mas assim... A troca é muito rica, entende? E muitas eu virei leitora delas e elas são minhas leitoras também. Então é um grupo, mesmo. É uma loucura. Eu confesso que eu me inscrevi hoje, tô lá na Opa! lista. Eu fiquei muito feliz. Eu estou aí com um projeto que tá engavetado. Maravilhoso. Assim, não é porque eu sou uma moça mulher, não, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Mas morro de vergonha, ela leu pra quase ninguém, assim. Eu lembro que ela já tô na fila, por favor, gostaria de ler. Ela leu pra mim um dia, eu tava morrendo de sono na cama. Ela, vou ler pra você. Eu falei, cara, aí, me prendeu. Não me prendeu. Assim, ela lendo e falando, eu viajando nos personagens, falei, gente, do caramba, tem que escrever isso aí. Mas tá aí. E você também falou desse projeto da Elisa Lucinda, que é os Dizedores, né? Companhia de Fala da casa subversiva de dizedores diversos. A Companhia Subversiva de Dizedores Diversos. A gente começou com... o nome era outro, era A Poesia Quando Chega. Só que aí a gente perdeu o nome pelo caminho e a gente reencontrou no Subversiva, que a gente chama carinhosamente de Cia Sub. Muito bom. Que é o título desse poema de Ferreira Goulart, né? Que esse poema é a poesia quando chega não respeita nada. E ele vai desfilando. Não vou falar o poema todo, não. Mas esse poema chama Subversiva. E aí ele batizou a gente já fez recitais pela cidade toda, assim. Na época que tinha cultura, a gente fez na cultura, no Everhertz. A gente fez na Escada da Cultura, a gente fez na Saraiva. Já fizemos na Casa Cor. Ai, que massa. 2 recitais na Casa Cor. Quando tinha espaço de livraria, ele chama o pessoal da poesia. E chamava a gente ia. E aí a gente vai falando, a gente escolhe temas. A gente já fez recitais eróticos, já fizemos recitais sobre a morte, sobre a loucura. Olha. Ela tá falando aqui, eu já tô pensando em 1000 coisas pra escola de pensar, né? Você não tem noção. Minha cabeça feminina Então, vamos lá, depois a gente conversa. E aí agora a gente tá estudando, a gente já fez Drummond, Adélia, a gente já fez Quintana também, Fernando Pessoa, Hilda Hilst. E agora a gente vai fazer Ferreira Goulart. Ai, que massa. Porque já me veio na cabeça o que poetas baianos pensam sobre. Isso é fato. A gente vai conversar depois que desligar aqui os microfones. As escolas estão preto lindo, o que pensam sobre, que são diferentes grupos sociais. A gente fez o que mulheres negras pensam sobre. Uau. Em julho, né? Em julho a gente vai fazer fantástico. o que líderes de terreiro Paulinho de Furacão, né? Dani Canedo e Nara Gil. Sábado agora, né? Não sei quando vai sair, mas dia 21 de setembro, o que líderes de terreiro pensam sobre. Muito bom. E acabou de nascer o que poetas baianos pensam. Ao vivo! A gente ganha R$0 também. A gente ganha alguma coisa, né? É sobre isso. Mas a gente faz com muito amor, porque a ideia é levar, né, a cultura e o pensamento crítico, né? Abrir a cabeça das pessoas para o que pensam sobre, né? Vamos para pensar, né? Bom, eu queria falar um pouco, voltando a falar desse universo masculino, já que eu sou o único representante que saber. Do sindicato. Você fala que você convive no universo feminino, eu também, né? Eu convivo, meus amigos dizem que eu sou gay não praticante. Porque eu sei tudo do universo feminino, eu consumo, sei dar palpite, falo de moda, não sei o quê, porque... compra as calcinhas, sutiã das meninas, então assim, eu sei tamanho, como é que tá a moda. Certíssimo, né, gente? Não, certíssimo. As mães não compram os cuecas dos meninos, né? Sim, aí assim, só pra brincar com isso também um pouco. Mas a gente tem visto, né, um crescimento cada vez maior de autoras, né? Assim, o coletivo é um exemplo desse, essa coisa crescente. E, assim, eu percebo como homem, né, até vivendo um pouco mais atualmente desse universo de clube do livro, das pessoas consumidoras de literatura, eu percebo assim, um distanciamento dos homens nesse aspecto, né? Principalmente quando se trata de personagens femininos, uma leitura que envolve mulher, que envolve algum tipo de assunto que seja uma crítica, né? Que é do universo, que seja uma crítica, né, à questão do machismo, ou uma bandeira feminista, levantaram um pouco de afastamento. Esse papo aqui não é pra mim, essa coisa
esse assunto não vai me interessar, né? E como é que vocês veem isso, né? Quer dizer, essa dificuldade de falar também para esse público, né? E esse distanciamento. Você vê lá no próprio encontro que nós tivemos, tinham poucos homens lá, né? Eu mesmo estava num grupo. Só tinha mulher. Só tinha mulher ali, eu sentado no meio. Que homem tem essa coisa, né? Que eu brinco que o homem é homoafetivo, né? Que o homem adora todo lado de homem, né? Que aqueles bares tem 15 homens sentados tomando cerveja contando mentira. Eu gosto de estar no meio da discussão ali. Mas assim, como é que vocês veem isso, né? Essa questão, você que aborda, tanto abordou, principalmente no Todo Mundo Tem Mãe Catarina, que é um universo feminino, de uma menina criada com a avó e tudo mais. E essa coisa, talvez não sei se é desinteresse ou um pouco de preconceito, como é que vocês veem isso também na sua poesia também? De alguma maneira, você não vê homens em clube de livro. Então, né? isso é a primeira coisa que eu ia comentar isso. Os clubes dos livros, quem frequenta vê que eu estaria 80%, sei lá, ou mais, ou né? Mais. De frequência feminina. Inclusive as mediadoras normalmente são femininas, mas até, mulheres, né? Mas até nos clubes liderados por homens eu vejo uma frequência maior feminina. Tem uma estatística de que as mulheres são mais leitoras mesmo, né? Nós somos, acho que 60% dos leitores. Então, acho que isso já explica um pouco. Talvez tenha uma coisa da socialização também dos homens não gostarem de trocar, né? Não conversarem tanto. E a gente é mais trabalhada na conversa. Então, acho que isso influencia. Mas no caso da minha literatura, como eu me coloco, e aí na minha bio já vem feminista, né? Dá uma afastada. O Som do Tapa teve poucos leitores homens mesmo. Eu não saberia dizer o percentual, mas foi pouco. Uma repercussão boa com mulheres, com homens menos. Mas no Todo Mundo Tem Mãe Catarina, eu estou percebendo um pouco mais de adesão dos homens. Eu não sei te dizer o motivo. Talvez por agora eu ter um pouquinho mais de projeção, e aí chegou, né? Não sei. Talvez por o título não ser tão... Porque, por exemplo, O Som do Tapa, na própria sinopse, já dava indícios de que era um livro muito sobre mulher. Eu acho que o Todo Mundo Tem Mãe Catarina deixa um pouco mais aberto, né? Embora seja um livro com 3 personagens mulheres e tal. Sim. Mas eu acho que o tema é um pouco menos feminista e aí as pessoas se abrem mais. Mas com certeza é bem menos e eu acho que existe ainda um preconceito grande, eu acho que os homens resistem a ler mulheres, resistem a ouvir mulheres, isso. Né? A minha filha contou um caso da escola que eu fiquei horrorizada, assim, que ela falou, teve uma palestra e a professora estava falando sobre machismo, uma professora de inteligência emocional, filosofia, sei lá, botou um vídeo e provocou reflexão. Aí era um vídeo assim do menino falando assim, você joga igual a mulherzinha. E aí ela queria que os meninos conversassem sobre isso, tal, e aí os meninos... Ela provocou, tal, os meninos falaram, todos machistas. Tipo assim, professora, mas as mulheres jogam mal, não sei. A conversa foi péssima, segundo ela. E aí ela falou, ela me contando, com 13 anos, ela falou, mãe, eu fiquei impressionada, porque a professora fala, é como se eles não escutassem, sabe? Tipo, eles simplesmente não escutam. Quando é o professor fulano, que é um homem, ele fala uma frase, fica todo mundo quietinho, aí eles concordam, tal. Eu falei, cara, as crianças têm 13 anos. E isso já é assim, entende? Então, assim, isso é real. Né? Isso tá aí colocado. Como é que a gente faz pra resolver? E aí tem uma questão que não é só pelo tema, né? Mas como também, de alguma maneira, as mulheres estão escrevendo mais também. Sim. Tem isso. Então vai chegar um momento que vai ser difícil homens não ler mulheres, mas né? Mas no universo masculino, assim, eu tô tentando aqui, você tá falando, eu tô tentando lembrar de amigos meus que já discutiram livro comigo. Eu não tenho essa... Eu tenho, talvez... Vocês são menos sociabilizados pra isso, né? Não, e assim, de ser motivo de conversa. Poxa, eu li um livro, eu acho que eu tenho uns 2 ou 3 amigos professores, talvez a gente tenha... trocado o livro, tipo assim, o cara chegar pra mim, não, já li esse livro aqui, já dei livro de presente, eu gostei, acho que isso é legal você ler, mas eu não me lembro disso, como é tão comum, talvez entre mulheres, né, essa coisa de conversar, de trocar informação, né, e você, Renata, você tem... Assim, poesia, ainda mais poesia escrita por mulher, é lida basicamente por mulher. Sim. Quase não chega leitor homem, assim, a gente teve uma mostra no Sarau de sábado, tinham poucos homens, eu acho que devia ter umas 50 pessoas ali para assistir. Entre quem tava para falar e as mulheres que tinham ido dizer seus poemas, né? Falar os poemas e quem foi assistir. Tinha, digamos, 5 homens que foram todos levados por mulher. Namorados, filhos. Eu acho que tinha um amigo meu que foi por conta e risco. Ele foi era assistir. Seu amigo. Mas assim, ele é poeta também. Solto. Vai ter cerveja? Vai ter cerveja. De repente é isso que tá faltando. Mas não é isso. Porque, por exemplo, eu fazia um sarau aqui em Salvador, a gente tá numa pausa agora, que é o Sarau Pré-Amar. E a gente tinha o palco aberto, né, que a gente chama. Que cada um pode se inscrever pra falar poema também, tocar uma música e tudo. Era tipo assim, a cada sarau a gente tinha
vou ser, assim, legal aqui. 85% de mulheres no palco aberto. Entendi. Mas é isso mesmo. Você falou sobre os homens que leram o seu livro. Que feedback você teve de seus livros? Teve feedback? Teve, de homens? sim. Homens. Que curiosa. Tá sendo uma experiência interessante pra mim, nova, né? Por exemplo, essa semana, acho que ontem mesmo, um rapaz chama Matheus, até conheço, tem um clube interessante, chama o perfil dele é Desleitor. Ele publicou uma resenha ótima, assim, sabe? Bem profunda, analisando a questão. Eu acho que tem uma questão no livro, que é essa questão da fase, né? Que é assim, a fase de definição, de decisões. Eu acho que de alguma forma eles se identificam também, embora não sejam as mesmas questões, essa coisa de o que você decide influenciar em toda a sua vida, ou de não ficar repetindo também, né? As coisas. Eu tenho percebido um pouco mais de feedback deles, assim. Mas foi surpreendente, eu não esperava. E, obviamente, eu não escrevi pra isso, né? Porque a gente escreve não exatamente pensando na experiência do leitor. Mas eu tenho me surpreendido pro bem. E tenho, inclusive, me relacionado com esses leitores no Instagram também. São pessoas legais. Tem homens legais. Vou nem falar. Por incrível que pareça. É a minha segurança. Especialmente os mais jovens. Eu vejo uma esperança, assim, sabe? Tipo assim, a pessoa chegando no 30 ali. Tem uma geração... Eu tenho esperança. E aí eu queria falar dos clubes de livro, assim, eu percebo que você também faz questão de né, participar, né, de dialogar com os clubes, né, de estar ali vendo o seu livro sendo discutido. Como é que você vê, né, a possibilidade que o Clube do Livro tem hoje de fazer seu livro ser distribuído e circular? Exatamente. Né? Pra mim, a grande maravilha do mundo é um clube de leitura. Não tem nada melhor, né? Porque, pensa bem, você conquistar um leitor já é difícil. Quando você conquista uma indicação para um clube, são 20 leitores, 30. Teve um clube que eu assinei, mandei autografar 67 livros. E ainda teve gente que comprou na Amazon ou no site. Então, assim, pra mim é uma grande oportunidade. Maravilha. E eu super valorizo. Eu acho que é uma coisa que o autor que não tá ligado nisso tá bestando. Porque, né, é um nicho de mercado. E outra coisa, cara, é um serviço voluntário na maioria das vezes, entende? Tipo assim, é um serviço que a pessoa tá fazendo aqui. Ela vai ler seu livro, ela vai destrinchar seu livro, ela terceirizando a venda. Não, e dá trabalho. Eu sou mediadora também. Eu sou mediadora do Leia Mulheres lá da cidade, né? Uma das mediadoras. Então eu sei que é uma coisa que dá trabalho. Você tem que pensar no livro, você tem que pensar no leitor, você tem que ver a experiência, quais perguntas você vai fazer. Então eu valorizo muito. Eu acho que a pessoa fala pra mim, escolhi esse livro pra ser no meu clube. Eu falo, meu Deus, que maravilha. Quer conversar? Eu vou. O que você quer que eu faça? Eu faço qualquer coisa, sabe? Eu acho muito legal, muito, muito sensacional. E a experiência de ter um leitor é uma troca ali muito pequena, né? Poxa, você vai num clube, fica 2 horas ouvindo as pessoas falarem, eu acho incrível. Que eu já virei especialista em Todo Mundo Tem Catarina, né? Porque já foram 3 encontros de clube de livro, então assim... Qual a página mesmo por aí? Qual é aquilo lá? Isso é um privilégio. Gente, eu não tenho nem o que dizer, né? É um privilégio. Agora, quando eu escrevi meu livro de poesia, que eu publiquei, eu enfrentei um grande problema, que é, não existe, ou existem pouquíssimos clubes. Eu ia perguntar isso. E aí ela vai falar de um clube que a gente criou. Na verdade, o clube foi Carla e umas amigas nossas que criaram, assim, quando elas foram pra Flip, elas chegaram a essa conclusão de que não tem clube de leitura de poesia. Verdade. E aí, quando eu vi essa iniciativa, eu disse, eu quero, me bota, por favor, eu quero fazer parte, por favor, eu quero. Legal. E é muito legal, chama Casa das Poetas. É online. É online. Que massa. E a gente, todo mês, lê um livro, assim, são 6, cada uma indica 2 livros por ano. Essa semana a gente recebe Lilian Sais, o livro do Figo, que é um livro que está concorrendo ao Oceanos. Está lá nos finalistas. A gente dá preferência a mulheres independentes. Sim. A gente só lê contemporâneas vivas, né? Mulheres vivas. Nem precisa falar independente, porque todo poeta é independente. Independente também, né? Isso. É porque independente a gente fala quando não tem agência, não tem grande editora, mas são todas. Então. Pô, que massa. Né? Já vou anotar aqui, porque super quero. Eu nunca indiquei poesia, assim, pro Beer, né? Já tive vontade, né, de levar um livro, mas eu vou aqui amadurecer essa ideia. Gostei muito. Carla, me diga uma coisa. Próximo livro, você já deu um spoiler sobre temas que vão vir, né? Gordofobia, saúde mental... Né? O que é que mais a gente pode esperar de sons de tapa aí que você está trazendo
para os próximos projetos? Menina, eu sou cheia de projetos, né? Mas assim, eu tenho um projeto aprovado já no edital lá do Estado, que vai sair ano que vem, já tem título, chama Ninguém Me Obedece, Muito Menos Eu. É um livro sobre saúde mental, escrevi uma parte na pandemia, mas depois também. Então, ele trata basicamente ansiedade, sobrecarga, depressão e medicalização, enfim. Mas muito com humor inserido. Então é uma coisa meio esquisita. É tipo assim, saúde, porque é como eu lido também com a saúde mental, né? A saúde mental tem um pouco de humor, um humor meio ácido, mas enfim, uma ironia. É um livro de poesia, como sempre eu botei no edital pra ver se rolava. Ele foi aprovado em primeiro lugar, então eu fiquei muito, muito satisfeita. Eu acho que vai ser legal, assim. E eu tenho 2 projetos de romance, mas aí eu já não sei te dizer quando, né? Um é sobre esse tema da gordofobia e pressão estética. Esse tá bem elaborado já, ele tem uma primeira versão, eu mandei para um concurso, foi finalista, então acho que... Legal. Só que eu tenho que esperar o momento dele, de repente fazer uma leitura crítica, né? É uma personagem gorda que quer fazer bariátrica, e aí o médico condiciona essa ida dela, a cirurgia, a ida a um psicólogo. Eu acho que, na verdade, existe esse caminho, né? Só que geralmente é bem rápido. Ela, por algum motivo, não consegue o laudo de primeira, ela continua na terapia. Então, o livro é sobre esse processo terapêutico, assim, os insights que ela tem ali. O segundo é um que eu não escrevi ainda, mas ele é um projeto, eu tenho já algumas coisas, assim, rascunhadas, que é o da religião misturado com sexualidade. Esse tem até título, é o crente da bunda quente, mas vamos aguardar. Esse, pelo amor de Deus. Faço questão de fazer o lançamento desse livro. Esse é pra contar as fofocas da igreja. Gente, bota ele antes do já, acho que ele tem que vir antes. Vamos ver. Se a gente fosse rico, a gente patrocinava, né? Na hora. Vai também esse livro. Só pra rir. Só pra rir. Eu acho que vai ser humor, mas às vezes a gente começa a ler escreveu um livro de um jeito, ele virou outra coisa, né? Sim, verdade. Pode acontecer. E você, Renata? Habitadores tá no processo ainda ou já tá em outras... Eu acho que ele segue acontecendo, mas assim, eu já tenho 2 originais prontos, assim, um não tem título ainda, tem um título lá provisório, que fala também de silêncios, que é um tema que me atravessa muito, de silêncios, silenciamentos e todas essas questões. E tem um outro que eu acho que deve sair antes, que acho que é o que eu tô mais confortável com ele, que é um livro que fala sobre memórias. Memórias, tempo e amor. Que lindo. As bobonas. São fantásticos. Conselhos. Sim, queria saber, né, de vocês aí, porque tem mulheres, né? Menino, você vai sair daqui com esse livro engatilhado. Queremos. Mulheres que sonham, né? Quer dizer, entrar para esse mercado literário, mas quem a gente sabe que tem milhões de barreiras, tem os questão financeira, os patrocínios, quem não tem o mãe trocínio, o pai trocínio, não consegue um edital, né? Mas também sentem também que a sua, né, que a sua verdade que elas querem colocar, seja da maneira que for, né? Talvez ela não tenha a voz para que isso seja alcançado, que não é uma dificuldade, não existe uma... Como é que conselho que vocês dariam para as pessoas que querem se lançar nesse mercado, né? Quer dizer, talvez não ainda... Como você falou, né, ter uma outra profissão e um sonho de lançar um livro, não ter que esperar até 60 anos para poder falar, mas que assim, quais dicas e conselhos vocês dão? Olha, a primeira coisa que eu falo, até no meu curso, é escreva o livro. Porque tem gente que começa a se preocupar como que vai publicar o livro antes de escrever o livro. E a parte mais, assim... A única coisa que realmente você não tem como fugir é escrever o seu livro. O livro escrito, a gente tem alguns caminhos. E aí vamos falar então desses caminhos, né? Existe o caminho da autopublicação. Então, se você tem um dinheiro para investir, é um caminho possível. Se você não tem dinheiro, é um caminho possível via e-book, por exemplo. Então, a Amazon tem um processo de autopublicação. Ou via financiamento coletivo também. Ou financiamento coletivo, né? Então, existe essa possibilidade. Não quero, Carla, não quero bancar meu próprio livro, mesmo que tenha dinheiro, que era uma questão para mim, por exemplo. Eu não queria. Eu queria alguém que investisse. Eu queria, na verdade, uma confirmação, né? De que aquilo era viável e tal. Então, existem também editoras que trabalham com autor de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Existe uma lista, mais de 10 editoras. Hoje em dia tem muitas editoras interessantes. Eu indico aqui do estado a editora Arpileira, que é a editora de uma colega do coletivo, que é da Cefra, que estava aquele dia lá, né? E a editora chama Yara, a editora é muito boa, muito bonita, eles fazem livros artesanais, então, especialmente para poesia, eu acho incrível. É a editora que eu indico, mas tem várias outras, eu posso depois conversar pessoalmente. E aí, feito isso, assim, tudo depende do quanto você pode investir.
Porque se você tiver também um pouco de dinheiro ali e quiser investir, você pode contratar uma leitura crítica, um acompanhamento, uma tutoria. Eu acho que tudo isso vale a pena. Se a pessoa tem, eu acho que ajuda a dar um amadurecimento no livro. Se você não tem, não pode investir nisso, procurar um coletivo, por exemplo, né? No caso das mulheres tem o Escreviventes, mas para homens também tem outros coletivos que pode procurar. E ter uma troca com outros escritores. E aí isso é muito comum também, tipo, leia o meu que eu leio o seu, me dá a sua opinião, que eu te dou a sua, né? E isso faz parte de um processo de troca interessante, né? Eu e a Renata fazemos isso, eu até escrevi a orelha do livro dela, a gente troca isso, eu acho que é legal, essa parceria é importante, assim, até ouvir, por exemplo, antes de escolher a editora, procura alguém que já publicou ali, sabe? Ouve a pessoa, o que você achou? Você teve uma experiência boa, teve uma experiência ruim? Eu acho que essa troca é muito importante para ter menos frustração. Quando a gente conhece mais o terreno, a chance de se frustrar é menor. E aí a última dica, eu dei 200, né? Mas assim, a última era uma... Eu nem preciso gastar dicas aqui, porque já foram todas. A última era você já ir construindo o seu público leitor, porque eu acho que isso é importante. Assim, seja da forma como você consegue. Então, por exemplo, a Renata usa sarau, ela vai falando. Isso ali ela vai construindo uma forma tal. Eu uso rede social, né? Pra conversar, boto de vez em quando um texto, uma opinião sobre um filme. Não precisa ter necessariamente a ver com o livro que você está escrevendo, mas é uma forma de você ir se colocando. É estranho você chegar do nada e colocar, publiquei um livro. Tipo, a pessoa precisa saber, você está escrevendo, você está pensando em publicar, aquilo vai criando uma expectativa do produto que você vai oferecer depois, né? Não, essa dica aí é maravilhosa. Criar uma relação, com certeza. E você, com a poesia? Eu acho que é ler poesia. Acho que antes de escrever poesia, precisa ler poesia. Eu acho que minha poesia mudou, tipo assim, do dia pra noite, assim. Quando eu comecei a ler poesia. E quando eu comecei a falar poesia, a ler poesia em voz alta, assim. Porque a gente fica ali, não, escrevi aqui, montei aqui aquelas rimas básicas, não sei o quê. Tem um poema pronto. Mas, poxa, isso, tipo assim, vamos evoluir nisso aqui. E assim, a gente consegue evoluir o básico com a leitura. É surpreendente. E assim, o grande número de poetas que não leem poesia. Isso é estranho. É surpreendente. Isso é muito estranho. É surpreendente. É que nem tem um clube de livro e não gosta de ler, né? Faz sentido. Um livreiro que não gosta de ler, tipo assim. Então, assim, eu acho que ler poesia é fundamental para escrever bem poesia e para ter um original legal. Acho que para livro também, romance, prosa no geral, é uma ótima dica. Porque eu tenho um amigo... Se você quer ser escritor e não ler, tá tudo ruim. Eu conheço pessoas, né, que adoram escrever roteiro, mas não vê novela. Eu falo, gente, mas peraí, né? Eu acho que também, assim, eu concordo com ler poesia, com tudo, mas acho que ver tudo, né? Que é uma coisa que eu sempre... Se alimentar de arte. Voltando a citar meu pai aqui, que deve estar me ouvindo em algum lugar, foi um cara que sempre me incentivou a ler, fazer tudo, ver filme, exposição. Nossa, eu lembro que, assim, eu ouvi música boa e tudo vai abrindo a sua mente. Tudo é inspiração, então, assim, não é... É claro que ler, obviamente, né, ler poesia ou ler de tudo, mas acho que viver tudo, né? Quer dizer, você sentir as coisas, conversar com pessoas, a inspiração da personagem para poesia. Tudo é repertório, até a sua dor até a dor dela virou poesia, né? Então, assim, porque não, a gente tem que viver tudo, né? Se não der certo, pelo menos você já virou uma pessoa mais interessante. Já é um ganho, hein? Na cultura, eu falo assim, gente, qualquer coisa não tem como perder, é só para ganhar, assim, é um jogo que você ganha só. Então você pode ter uma peça, pode ser ruim, mas você foi lá, você viu gente, você vai até não ter gostado, mas é uma experiência de você, né? E outra, hoje tem milhões de formas de você absorver cultura, então não é só ler, mas assim, obviamente que ler é fundamental para você entrar mais nisso. Mas acho que a cultura geral é fundamental, que está se falando cada vez menos de cultura geral, né? Que a escola de pensar surgiu dessa nossa agonia enquanto professores e trabalhando com ensino, que as pessoas estão fingindo que estão ensinando, as pessoas estão fingindo que estão aprendendo, e está todo mundo ali naquela pressa de ganhar dinheiro, de ser rico, e sem se alimentar de cultura, né? Sem incentivar senso crítico, as pessoas não têm mais essa preocupação, os pais não leem mais junto com os filhos, não ouvem música mais, cada um no seu celular, né? Então, assim, isso é importante, mas esse processo criativo certamente uma fala realmente deve ser necessária. fundamental, importante. E quando você fala do seu pai, eu penso muito nisso, tipo assim, quanto que a pessoa não precisa ensinar, você vê seu pai consumindo exemplo, como né? você via, te despertou. Eu vou te falar que é uma coisa que eu falo muito, essa referência, desculpa te interromper,
é muito importante. Eu falo que um dos ganhos que eu tive, né, enquanto fui criado, né, falei isso no outro episódio, criado numa favela do Rio, o que me ajudou muito a sair dali foi esse pai, que não era um pai presente, mas era um pai que eu via o quanto foi importante a cultura para ele, para a formação dele, quanto era um cara, ele lia livros, assim, mas uma quantidade absurda de livros. Né? Então, assim, consumia cultura, e falava, aproveite tudo, viaje, vá para o mundo todo. Eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares a trabalho. Consuma tudo, viva o lugar, coma a comida do lugar e aprenda por que tem esse nome, aprenda por que isso aqui chama assim. Então, assim, esse consumo, essa necessidade de ser uma esponja de conhecimento, né? Agora, isso ajuda muito na construção. Quando você tem uma família né, que preocupada, que mesmo que ela não tenha esse hábito, mas que ela se preocupe né, em te dar isso. Né? Isso que foi o meu caso. Minha família não, isso agora, que o seu não caso teve, meu pai, minha mãe não tinham esse exemplo, né? Mas se preocuparam que a gente estudasse numa escola que pudesse nos né? Incrível. Pegar isso. Então, a escola que eu estudava tinha teatro, tinha dança, tinha exposição de arte, não sei o que, esporte. Então, assim, eu pude ter contato, né? Eu lembro quando minha melhor lembrança que eu tenho dessa escola, quando a gente foi conhecer, eu vinha de uma escola pequena, escola de bairro, e aí vamos agora mudar para uma escola maior. Quando eu cheguei na escola, que eu entrei e vi a biblioteca, parecia, assim, nunca tinha visto uma coisa igual aquilo ali, né? A quantidade de livros que tinha ali. E a coisa como está morrendo a biblioteca, né? Quer dizer, as bibliotecas estão morrendo, assim, nas escolas. Trocaram por laboratório de informática. Não, e agora as bibliotecas, como é que está aceitando agora os livros online, que é muito mais barato para as instituições. Então as instituições assinam catálogos de livro didático, de direito, de o que for, da área de saúde, o que for. E o aluno está perdendo hábito para a biblioteca. A escola, né, a escola das meninas, quando elas chegam, eu queria ficar na biblioteca, a escola fecha a biblioteca. Nossa. Quer dizer, assim, a Thay vem. Então, assim, o incentivo da família, que é o caso de Thay, que foram pais fantásticos e lutaram muito para a educação. Tem várias formas, né? Várias formas de você dar isso. Né? Você vê pais que são ignorantes, que não estudaram, não têm cultura, não tiveram ensino, mas fazem de tudo para que os filhos tenham essa. Então, assim, essa coisa do hábito de ler, do hábito de ver um bom filme, do hábito de ver. Né, de ouvir música, de ir a um museu. A música é uma porta de entrada muito interessante, porque mesmo quem não tem essa. Porque a gente associa o livro, especialmente, a uma coisa meio cult, né? E realmente a periferia do Brasil tem pouco acesso a livro, né? Mas a música não. A música é danada, né? E tem tanta poesia na música. Uma coisa que eu tenho visto a dificuldade. Pela música. Mas uma coisa que eu percebo da dificuldade hoje é que, assim, você trabalha cada vez menos interpretação de texto. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, você está criando pessoas que é o analfabeto funcional, que é o cara que ele aprende primeiro a mexer na rede social do que entender um texto. Sim. Ou entender uma música. Né? Ele acha Djavan uma coisa do outro mundo. E se você parar a pensar, não é essa coisa do outro mundo, Casco Caetano, uma coisa chato. Gente, assim, Temos uma espécie em casa que a gente botou Chico Buarque. Chico Buarque é chato, a gente quase morre, assim, ó. Não, pior, ela quase quase me matou. A minha também acha chato, tá tudo certo. Quando eu vi o Bob Marley, eu falei, que é esse cara aí? Eu falei, meu Deus do céu, você sabe que é Bob Marley. Ai, errei muito na vida. Mas é uma fase, isso passa. A questão da poesia é interessante eu falar sobre a escola, porque foi uma professora, Belina Aguiar, que me apresentou poesia. Assim, ela foi uma professora falecida, infelizmente. Né? Ela foi a primeira professora assim, que eu tive contato para dizer o que era uma poesia. E ela escrevia, né? Ela publicou livros também. E eu, depois que eu saí da escola, eu fiquei um bom tempo assim, sem encontrá-la. Vim reencontrá-la depois de anos que eu descobri que ela era mãe de uma amiga minha que a gente trabalhava. Eu falava, como assim? Você é filha de Belina? Nossa, filha de Belina. Aí eu reencontrei Belina. Depois ela me deu os livros dela. E tive a honra de, na minha dissertação de mestrado, ela se oferecer para revisar. Que incrível. E aí, eu me repito toda agora. E aí ela falou, tô esperando agora a sua tese de doutorado. Mas infelizmente, né, por uma ordem, aconteceu. A vida aconteceu que ela não vai conseguir fazer isso. Mas é o quanto... Né, as influências que você tem ao seu redor são extremamente importantes para a gente poder consumir e criar, né? Porque são as duas coisas. Não, mas agora o acesso, né? A gente vê que hoje, por exemplo, a gente estava... você conhece, não sei se você já viu pela internet, o Matheus Boente, que é uma pessoa de história, um comediante inteligentíssimo, eu gosto muito, aquela brincadeira dele toda, ele sempre dá um tapa em alguma coisa. Nós fomos ao show dele, né? A gente tem esse projeto que a gente tem, o que pensam sobre, a gente faz muito em espaços culturais, museus, então a gente já fez na Barroquinha, fazer agora na Casa do Benin,
mas são locais que não são locais acessíveis para todo mundo. Então, são pessoas de periferia que se sentem estranhas nesses locais. A minha mãe tinha o hábito de me pegar e me levar para o Centro Cultural Banco do Brasil. Ela conseguia um ingresso baratinho uma apresentação especial municipal, que é Vi Quebra-Nozes. A gente morava numa favela, descia a favela, vai ver Quebra-Nozes. Quer dizer, é uma coisa muito louca. Ela era muito visionária. Não, assim. Então, assim, ela não teve acesso a isso na infância dela. Eu conto pra Thay, né, assim, as meninas não ouvirem Chico Buarque. Eu não tinha, a gente tinha poucos canais naquela época, né? Então a televisão pegava muito mal e eu me lembro que eu botava um banquinho, uma cadeirinha da minha mãe de madeira e botava na vitrola, né, Chico Buarque, Caetano para ouvir e vendo, né, como toda a favela do Rio tem uma vista linda, né? Então a gente lá de cima conseguia ver uma boa parte do Código Velho, que é um bairro muito, muito bonito, muita floresta lá, e ouvindo essas músicas todas, e gostava de ler o encarte, que tinha as letras, né? Então eu aprendia muito com aquilo, porque assim, eu estava aumentando meu vocabulário e consumindo, absorvendo, né? Mas assim, infelizmente nem todo mundo tem essa referência e esse acesso, né? Que deveria ser mais acessível, né? Cinema. Sim. Eu já peguei meninos aqui em Salvador que foi a primeira vez que foi ao cinema, com 10, 12 anos de idade. Tô falando pra assistir Marvel, não tô nem falando pra assistir um filme cabeça, cult, não. Cult, não, né? Quer dizer, mas assim, mas tem ainda gente que consome, né? Tem gente que consome, tem o consumo do livro, tem só que aumentar e fazer com que fique mais acessível. Esse é um dos objetivos da escola de pensar, né? A gente fala assim, poxa, mas vocês fazem? Mas assim, tentar levar isso então a gente continua levantando essas bandeiras, né? De fazer nossos eventos de graça. De zero lucro. Ganhando total de R$0, né? Total de menos, porque a gente quer tornar isso mais acessível. Difusão, né? Difusão do conhecimento. O conhecimento não pode ser uma coisa elitista e que... O dia que a gente perder essa esperança, eu não sei. Não tem que manter isso. Talvez não seja pelos livros, mas pelo menos pelas discussões, com certeza. Pela fala. Bom, a gente vai precisar encerrar, né? Precisa acabar em algum momento, fazer aquele momento né? Mas agradecer muito a presença de vocês, né? Foi tudo muito, assim, a presença foi ótima. Quando a Thay avisou que a Carla vai estar, não sei o que, ela vai... Aí eu falei, bora marcar. Aí a gente tentando marcar com, né, fechar estúdio e tudo mais, mas foi fantástico. Renata também foi uma surpresa boa. Renata, coitada, em cima da hora. Você pode ir agora? Você pode ir agora? Um podcast aqui. Tem 5 minutos pra chegar, você chega. Ela achou que fosse para convite para um show, eu pedi convite para um podcast. Eu gostei demais a presença de vocês, né? E assim, venha sempre aqui. Se você não puder dar entrevista aqui na Bahia, tem Thay, pode falar para você do seu livro. Do meu livro, se quiser fazer um lançamento no interior, eu posso te representar. Adorei! Eu tô sem tempo em Salvador, Thay, você pode falar lá na livraria, vai lá. Procuradora que pode falar no lugar. E você, assim, vocês duas têm uma escola de pensar, né? Não só o projeto Pensei, que é um projeto da escola de pensar, mas também para dar voz, né? Acho que Renata, na questão da poesia, a gente gostaria muito de depois vamos futuramente pensar. E Carla também tem a gente como parceiro aqui na Bahia. Perfeito. Porque difundir conhecimento e cultura é um prazer pra gente, né? E aí eu vou aproveitar para pedir os biscoitos, né? Sim. Os biscoitos são importantes pra gente vender livro, né? Vender curso e tal. Isso aí. Né? Sobreviver. Então, não esqueçam do @ Escola de Pensar. Carlinha, diga a sua. @ Carla Guerson. E a da escola tem o da do coletivo. É Coletivo Escreviventes. Tudo junto. Com S, tudo junto. Renata, dê seu biscoito. O @ é Renata Ettinger. Com 2 T's. Com 2 T's, exatamente. E o podcast que tá em todas as plataformas, que é o Trago Poemas. Maravilha. Massa. Então, por favor, oportunidade, sigam muitos biscoitos todos, e comprem livros, gente, tá? É importante. O livro não morreu. Não morreu, ele resiste. Ele resiste. Obrigada, Obrigado, gente. Valeu.